Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Harry Potter, Ascensão do Defensor, capítulo 131. O mês de dezembro estava passando num ritmo muito mais rápido do que o normal em Hogwarts. Romance, amor e expectativa estavam por toda parte, pois confissões e convites aconteciam constantemente. Mas também havia nervosismo, estresse e mal-estar geral entre muitos. Principalmente porque os meninos estavam se acovardando e as meninas queriam ser convidadas por aquele que elas esperavam. A maioria dos meus amigos e pessoas próximas já tinham suas datas definidas. Cedric ainda estava saindo com Xoxa nessa linha do tempo e os dois estavam animados para irem juntos. A maioria dos meus pequenos sucessores do clube de duelos tinha encontros. Hannah Abbott estava saindo com Neville, Daphne Greengrass com Ernest Macmillan e Ron, que tinha um hobby de gala padrão graças a mim, estava saindo com Padma Patil como padrão, já que eles tinham uma amizade boa o suficiente através do clube. Os parceiros para os campeões tiveram que ser informados aos nossos respectivos chefes de casa, escolas para confirmar que tudo estava em ordem e as tradições foram mantidas. Victor conseguiu convidar Hermione adequadamente com alguma ajuda do seu simpático companheiro de quarto da vizinhança, fazendo com que esta minha amiga de pedra até esboçasse um sorriso. Fleur realmente me convidou e a James devido a nós dois sermos os únicos amigos homens que ela já teve que a viam apenas como uma garota normal com dons, e não um objeto sexual como tantos outros. Eu já tinha Vitória, mas Fleur e James estavam mais do que felizes em ir juntos. Além disso, não é como se James não fosse um jovem atraente, com seu cabelo loiro na altura do queixo, olhos azuis calmos, feições gentis e corpo forte. Ele era o sonho de muitas alunas de Hogwarts. Christian foi realmente o mais chato de convencer dessa vez. Ele não tinha nenhuma garota próxima além de Tori, Luna, um pouco de Hermione, Fleur através de James e eu, show do quadribol, e talvez alguns conhecidos da nossa casa e do clube. Mas todos nós sabíamos que ele tinha um lugar especial para Luna Lovegood, eles simplesmente se deram bem e se você pensar honestamente, 4 anos não é uma grande diferença de idade. Eles se dão muito bem, têm interesses em comum, curiosidade e exploração sempre os movem. Eles sempre tiram tempo para ajudá-la e protegê-la de pessoas que nem tentam entendê-la. Ensina a ela um monte de coisas úteis e sempre parece tão suave perto dela. Então sim, nós passamos uma semana inteira fazendo o idiota admitir que gostava dela e fazê-lo perceber que não há absolutamente nada de errado nisso. Ele só precisava manter contato e tentar arranjar tempo para visitá-la durante as visitas dela a Hogsmeade depois que nos formarmos. E talvez dar a ela uma caixa de fuga para mensagens rápidas. Então, se eles sentissem o mesmo quando ela se formasse, eles poderiam decidir ficar realmente juntos. Então, para encurtar a história, nós o fizemos convidar uma Luna agora muito feliz para o baile. O sim dela realmente o fez ir para as nuvens também, muito divertido provocá-lo sobre isso. É meio adorável ver meu amigo que pode se transformar em lobo ser tão gentil com o coelhinho inocente. Pensei com um sorriso depois que ele a convidou para sair. A única pessoa que eu realmente conhecia que ainda não tinha um parceiro era Harry. O garoto tinha uma queda infeliz por Cho-Chan até hoje, provavelmente devido à forma como ela cresceu e às suas habilidades com a vassoura, mas ela está namorando Cedric. Então isso não dá. Então ele veio até mim para pedir um conselho. Você realmente não consegue pensar em ninguém para perguntar? Eu disse ao garoto com uma sobrancelha levantada. Não, Ron já pegou Padma, já que os dois estão no seu clube. Hermione não quer nos dizer com quem ela está saindo. A garota que eu queria convidar já tinha um encontro e eu não posso simplesmente convidar uma garota aleatória, certo? O garoto tentou me explicar. Sinceramente, você poderia muito bem. Respondi com uma risadinha. O quê? Harry perguntou surpreso. Você subestima 2 coisas sobre si mesma agora, sua fama e o desejo de uma mulher de estar sob os holofotes. Decidi dizer em resposta. Como isso me ajuda a conseguir um encontro? Ele perguntou exasperado enquanto seus ombros caíam. Bem, a coisa da fama é bem autoexplicativa. Você é o menino que viveu para muitas pessoas e é famoso, quer queira ou não. Mas você ser um campeão e completar com sucesso a primeira tarefa como fez aumentou sua popularidade em vários níveis. Comecei a explicar para o garoto alheio. Sério? Como é que eu não consigo perceber então? Ele perguntou desconfiado. Bem, isso é porque eu também sou muito popular, então roubo alguns holofotes, e você tende a tentar ignorar ou afastar qualquer coisa que tenha a ver com fama. Então essa é a razão. Foi minha resposta enquanto o fazia concordar. Ok, então eu sou mais popular, mas como isso me ajuda? Eu ainda não posso simplesmente convidar uma garota e esperar que ela pense que eu sou o suficiente. Ele disse desanimado. Bem, é aí que entra meu segundo ponto. Praticamente qualquer mulher neste planeta quer se sentir especial. Elas querem poder estar sob os holofotes e brilhar na frente de todos, de uma forma ou de outra. E agora, o maior palco para fazer isso é no baile de inverno, com os holofotes voltados para os campeões. Fleur, Victor e eu temos nossos parceiros, deixando apenas uma última chance para os holofotes e é com você. Então você tem sido a presa principal de muitas garotas no momento. Você simplesmente não percebeu porque está sempre presa em sua própria cabeça e perde muitas coisas ao seu redor. Eu digo enquanto tento explicar uma única faceta da grande e misteriosa criatura conhecida como mulher. Mas eu ainda não gosto quando as pessoas tentam ficar perto de mim porque sou famoso por algo que nem lembro de ter feito. E eu certamente não quero ficar com elas. Ele respondeu com algum desconforto. Tudo bem, se isso é um problema, acho que tenho 4 bons candidatos para você. Respondo com um pequeno suspiro. Sério? Isso é brilhante.
Ele respondeu animadamente enquanto se animava. A primeira seria Pavarti Patil. Ela está na sua casa há anos, então ela te conhece bem o suficiente e não deve ser afetada pela sua fama. Ron vai com a irmã dela e seria uma espécie de encontro duplo para vocês dois. Eu digo enquanto me sinto como um certo espelho mágico de um filme de personagem verde. Eu nem pensei nisso, disse um Harry pensativo. A segunda provavelmente seria Gabrielle Delacour. Eu conheço a irmã dela muito bem, nós todas nos tornamos amigas e tenho certeza de que ela preferiria muito mais ter você do que um idiota aleatório. A garotinha me pediu para acompanhá-la, mas eu já tenho meu par, então tive que rejeitá-la. Tenho certeza de que ela ficaria feliz em ir ao baile com você, mesmo que seja apenas para você ter um parceiro. Menciono isso a Harry para lhe dar outra maneira fácil. Sim, ela é como uma irmãzinha cheia de energia. Não seria ruim se eu fizesse isso. Além disso, é só para dançar. Ele murmurou Harry enquanto pensava um pouco. Minha terceira sugestão seria Susan. Vocês duas passaram tempo suficiente juntas durante o verão para se conhecerem muito bem. Confio em você o suficiente para não fazer nada estúpido com ela e ela é uma garota maravilhosa. Ela estava apenas planejando se divertir e ir com alguns amigos da casa dela, então sei que ela está livre. Continuei como se estivesse apresentando uma linda princesa. Você me deixaria levar Susan? Mas eu pensei que você nem a deixaria ficar. Harry disse surpreso. Eu sou totalmente a favor de que ela se divirta e viva sua vida. Eu só não quero que ela tome decisões ruins, então posso parecer um pouco protetor. Mas isso não importa. Minha última opção para você seria Ginny Weasley. Eu começo dizendo enquanto volto ao assunto, mas Harry ficou muito chocado. Ginny, eu não posso ir com ela. Ela é irmã do Ron. Ele interrompeu enquanto quase gritava. Sinceramente, eu gostaria de ver o que acontece se Ron ao menos tentar impedi-la. A garota tem uma queda por você há anos, Harry, e eu honestamente acho que Ron se sentiria muito melhor tendo você levando ela do que um idiota aleatório. Eu digo isso como um irmão mais velho protetor respondia ao adolescente com desdém. Ela tem algo a ver comigo? Harry disse com uma voz elevada e progressivamente mais aguda. Bem, sim. Ela tinha uma queda por você desde o primeiro ano. Todo mundo podia perceber como ela ficava vermelha brilhante sempre que você estava por perto. Então você foi e a resgatou de um Basilise Tommy Boy. Então não muitas garotas jovens não se apaixonariam por seu salvador. Especialmente se elas já gostassem deles e eles não fossem feios. Expliquei em um tom de não acredito que você nunca percebeu. Mas você também estava lá. Ele tentou rebater. E daí? Ela gosta de você por quem você é e pelo que você fez por ela. Mas é tudo que tenho para você, Harry. Eu te dei a abordagem líquida para conseguir uma garota aleatória para preencher suas necessidades. E eu te dei as 4 opções específicas que eu acredito que seriam as melhores para você a partir de agora. Todo o resto é com você. Eu digo enquanto dou um tapinha no ombro do garoto e me despeço enquanto ele começa a pensar sobre suas opções. Mas tente não pensar muito. Apenas vá com o que você sente que é certo e tudo dará certo. Eu disse ao garoto sem me virar para trás. Assim, as férias se aproximaram do castelo. A maioria dos alunos do 4º ano para cima ficaria para o baile. O motivo para isso era que os do 3º ano para baixo não podiam comparecer a menos que fossem convidados por um aluno mais velho como Luna. Então eles foram passar o intervalo com suas famílias. Susan e eu informamos a mãe que ficaríamos para o baile, já que eu realmente tinha que estar lá por ser um campeão, e que viríamos no dia 26 para passar um tempo com a família. Susan, Vitória e eu simplesmente iríamos para Hogsmeade e aparataríamos para nossa casa pelo resto dos feriados. Mesmo se eu quisesse ir ao baile, eu nunca iria querer deixar a mãe sozinha em casa durante os feriados. Eu a amava demais para fazer isso, especialmente quando tenho pelo menos 4 maneiras diferentes de voltar em um instante. Então, com emoção no ar, o dia de Natal chegou em Hogwarts. Decidi fazer algumas festinhas para os grupos dos quais participo na noite anterior, só para dar a todos um bom clima de feriado. Isso significava o clube de troca e duelo. Então organizei uma reunião calorosa e entrega de prêmios para o primeiro, e uma espécie de mini-jogos de carnaval para o último. Ambos tiveram um bom feedback dos alunos participantes. Também decidi fazer um pequeno almoço de Natal com os campeões e nossos amigos, só para fazer com que todos sentissem que não estavam excluídos da atmosfera natalina de Hogwarts. As meninas não comeram muito durante o almoço para não deixarem seus vestidos mais apertados do que queriam, o que era algo que realmente preocupava Fleur devido ao peso da culinária inglesa, mas não tanto para Tori, que planejava cuidadosamente sua dieta e se exercitava diariamente. No geral, foi uma maneira agradável de passar meus dias em Hogwarts. Eu até tive algumas conversas de negócios com os gêmeos, comecei a ensinar meus novos feitiços para meus amigos. Planejei com eles quando ir registrar nossas formas Animagi, e até decidimos apenas correr um pouco selvagens em ditas formas enquanto corríamos pelos terrenos cobertos de neve da escola à noite. Então, na noite anterior ao baile, todas as meninas presentes se esforçaram muito para estarem com a melhor aparência possível. O baile de Natal estava prestes a começar. Capítulo 132. Poucas horas antes de termos que ir ao baile, todas as mulheres no castelo se isolaram para se preparar. Este é o único estágio em que a maioria delas já teve a oportunidade de exibir sua aparência. Mas algumas das nobres progênies estavam um pouco mais acostumadas a isso. Era a hora da verdade para eles, enquanto todos os rapazes se perguntavam por que demoraria tanto, já que eles deveriam ter preparado tudo o que precisavam fazer há pelo menos um mês. Mas como James e eu participamos do baile de abertura, também decidimos nos preparar com antecedência. Meu estilo era bem simples no geral, se não um pouco incomum para bruxos.
Decidi apenas deixar meu cabelo cair para trás e deixá-lo cair pelas costas, com um pouco emoldurando meu rosto e descansando sobre meus ombros. Minha túnica era basicamente dividida em duas partes. A primeira era o estilo do traje interno, que era composto por uma camisa social branca moderna, colete e calças, tudo feito sob medida e ajustado. Obrigado, alfaiate Kingsman. A segunda era a parte da túnica, que era basicamente um híbrido de um paletó de smoking e uma túnica de bruxo, era quase toda branca também, mas com padrões verdes de estilo élfico que deixariam Tolkien orgulhoso. A túnica era bem ajustada na parte superior também e solta na parte inferior, permitindo que eu mostrasse meu físico atlético enquanto ainda parecia principalmente um bruxo. É diferente de trajes sociais comuns, mas me serve perfeitamente. Só acho que verde não é realmente minha cor, mas estar com Tori faria com que ficasse bom. Pensei com um último olhar para mim mesma. Estando pronto para o baile, decidi ir esperar minha adorável dama na entrada da casa dela, como havíamos combinado. Enquanto eu andava pelos corredores do castelo, passei por um bom número de outros estudantes indo buscar seus encontros ou indo com eles para o salão principal. Mas toda vez que eu passava por um grupo, era possível sentir olhares arregalados. Acho que ouvi algumas pessoas preocupadas com sangramentos nasais e algumas garotas que pareciam ter desmaiado. Cheguei ao calabouço da Sonserina e encontrei apenas alguns outros caras esperando por seus encontros. Tenho certeza de que isso ocorre por alguns motivos. Primeiro, não há muitas garotas na Sonserina realmente tentando interagir com outras casas por alguns motivos, como ideais de sangue puro, pressão de dentro da casa, arrogância e apenas mau comportamento. Segundo, não há muitas garotas na casa em geral, deixando-as como uma parte da escola cheia de salsichas. E por último, além de algumas como Vitória, Daphne e sua irmãzinha Astoria, não há muitas garotas bonitas ou bonitas da Sonserina. Então, sim, mesmo comigo tentando fazer com que todas as casas interajam mais umas com as outras, não há muitas tentando namorar na Sonserina. Eu espero pacientemente por cerca de 20 minutos com meus olhos fechados enquanto medito um pouco. Eu senti pessoas saindo e passando regularmente durante esse tempo, mas eu só esperei por uma presença que eu conhecia melhor aparecer. A porta do dormitório então se abriu ao mesmo tempo que meus olhos e fiquei impressionado com ela. Seu cabelo preto corvo foi feito para ser ondulado e suavemente descansava em seu ombro esquerdo. Seu vestido verde estilo sereia simplesmente a fazia parecer uma tentadora enviada para tirar minha moralidade. Seus ombros estavam nus, o vestido sendo segurado por um tecido logo abaixo deles, deixando as pessoas verem sua pele lisa e clara, ao mesmo tempo em que enfatizava seus abundantes atributos. Sua figura estava vista com seu vestido abraçando cada curva de seu corpo em forma e curvilíneo, e uma fenda foi feita para sua longa e esbelta perna direita ficar livre, deixando-a exibir seus saltos prateados enquanto ela caminhava confiantemente até mim. O verde esmeralda combinava perfeitamente com seus olhos, pois cada movimento atraía o olhar e incontáveis brilhos de luz faziam parecer que estrelas estavam adornadas sobre ela. Você realmente mandou fazer um hobby para combinar com meu estilo, ela disse com um sorriso. Eu não poderia deixar de me esforçar, especialmente quando você parece ainda mais deslumbrante do que eu imaginava. Respondi com uma voz calorosa. Haha, fico feliz que tenha gostado. Você também se limpou bem, ela disse alegremente. Então vamos, minha senhora? Perguntei com um sorriso enquanto estendia minha mão direita para ela. Ela gentilmente colocou a sua e disse, será um prazer. Então, caminhamos juntos em direção ao grande salão de braços dados, deixando qualquer um que passássemos boquiaberto e sem palavras com a nossa aparência juntos. Isso só foi ampliado quando chegamos às portas do salão, onde muitos estavam reunidos, fazendo sussurrar aos outros. À medida que se aproximava a hora marcada para o baile, muitos estudantes começaram a chegar. A maioria dos outros sonserinos vinham de trás de mim e Vitória, com um pequeno idiota tentando se pavonear como um pavão. Bem, até Tori lançar-lhe um olhar furioso para fazê-lo empalidecer, um simples aviso para ele não estragar a noite dela, ou então. Os alunos de Belch Batons foram os próximos, com Fleur e James na liderança, chamando a atenção de muitos dos meninos enquanto ela fazia um ótimo trabalho de se vestir, e minha amiga prendendo a atenção de uma boa quantidade de mulheres também. Fleur decidiu por um vestido de cetim cinza prateado que a deixava enfatizar a graça e beleza naturais que ela possuía, e seu parceiro decidiu ir com um hobby justo, mas tradicional. Os dois estavam falando um com o outro amigavelmente enquanto se aproximavam de Vitória e de mim. Você estava maravilhosa, Mademoiselle Vitória. Você realmente conhece seu charme. Elogiou Fleur enquanto nos cumprimentava animadamente. E seu vestido lhe veste perfeitamente. Seu cabelo combina perfeitamente com ele. Tori elogiou de volta enquanto as duas começavam a estranha tradição de mulheres realmente se elogiarem elogiando outras. Você realmente arrasou com suas próprias vestes, não é? Perguntei minha amiga enquanto as meninas começavam a conversar sobre moda, maquiagem, sapatos e outros assuntos. Bem, eu queria dar uma boa expressão e ser diferente de todos os outros vestidos de gala por aí. Além disso, é uma noite especial e eu quero tentar o meu melhor. Eu respondo ao meu amigo enquanto olho calorosamente para Vitória. Isso é verdade. Só espero ter praticado os passos de dança o suficiente para não me envergonhar ou pisar nos pés de Fleur. James disse enquanto ria nervosamente. Não precisa se preocupar, Jamie. Você aprendeu coisas muito mais difíceis do que isso. Então tenha coragem e mostre à moça um homem confiante. Uma voz alta disse atrás de nós. Nós nos viramos para encontrar nosso amigo selvagem vestido com suas próprias vestes pretas, acompanhado por uma aluna surpreendentemente bem vestida. Quero dizer, ela ainda tinha aqueles brincos de ameixa dirigível e colar Butterbeer, mas ela estava usando um vestido azul claro que lhe dava uma sensação fofa enquanto ela olhava ao redor energicamente.
Ele está certo, James, você só precisa guiá-la com confiança ou seguir o próprio fluxo dela. Vocês fizeram níveis muito mais profundos de trabalho em equipe e praticaram bastante juntos, então você deve ser mais do que capaz de acompanhar o ritmo dela. Eu disse enquanto encorajava minha amiga mais passiva. Haha, mas olha só pra você, cara. Você se destaca tanto que duvido que até Maxime consiga roubar seus holofotes. Christian disse enquanto passava o braço em volta dos meus ombros. Bem, uma de nós tinha que tentar estar na moda. Respondo com um sorriso enquanto observo as duas garotas arrastando Luna para uma conversa feminina sobre seus vestidos e encontros. Nós três conversamos um pouco enquanto Ron e Harry chegavam com seus acompanhantes. Ron parecia um pouco estranho, mas, de resto, ele parecia bem com seu traje formal e acompanhando Padma em um vestido estilo indiano turquesa brilhante. O visual provavelmente é porque Ginny estava andando alegremente ao lado de Harry em um vestido rosa de um estilo um pouco mais antigo, mas ainda bom. As meninas estavam formando seu próprio grupo quando as duas novas se juntaram a Tori, Fleur e Luna, deixando Ron e Harry para se juntar ao nosso pequeno trio. Que olhar estranho é esse, Weasley? Não pode parecer satisfeito quando estiver acompanhando uma moça, ou vai estragar qualquer diversão. Christian perguntou imediatamente quando eles se juntaram a nós. Não é nada. Só uma surpresa ruim. Ele respondeu enquanto lançava um olhar culpado para Harry. Tenho quase certeza de que sei qual é o motivo, e se for o que penso, posso dar um conselho. Digo enquanto chamo a atenção deles, assim como o olhar esperançoso de Harry. Ah, é? Perguntou Ron com uma sobrancelha levantada. Você está sentindo a necessidade de proteger sua irmãzinha fofa e inocente de qualquer garoto que olhe para ela com interesse. Então você não está feliz com Harry indo ao baile com ela. Eu simplesmente digo ao garoto. Não, quero dizer sim. Quero dizer, provavelmente. Não sei. Ele respondeu confuso. Bem, aqui vai uma ajudinha para esse seu dilema. Você prefere que ela goste de um cara aleatório ou do seu melhor amigo que você conhece e confia? Eu simplesmente perguntei à adolescente. Isso o deixou realmente dividido. E tenho certeza de que você só quer que ela seja feliz e segura. Eu entendo isso. Mas olha como a garota estava feliz. Além disso, é só por esta noite, então deixe-a se divertir. Continuei cutucando. Argue. Ótimo. Mas se eu ouvir algo sobre amassos, eu conto tudo para a mamãe. Ele finalmente disse em resignação para Harry alto o suficiente para Ginny ouvir enquanto um olhar sério aparecia em seu rosto. Então está tudo bem, não é? Precisamos principalmente abrir o baile e depois aproveitar a música, a comida, as bebidas e a companhia. Vamos todos nos soltar e nos divertir um pouco. Eu digo alegremente enquanto dou um tapa no ombro das crianças. Enquanto eu dizia isso, as portas do castelo deram as boas-vindas ao nosso campeão final e sua escola, o que significava que Victor, em seu traje formal vermelho de estilo militar, Karkaroff e Hermione haviam chegado. Campeões aqui, por favor. A voz de MC Gonagal ressoou enquanto todos se reuniam. Até mais, pessoal. Vamos, Tori. Eu disse enquanto juntávamos os braços e nos dirigíamos para a vice-diretora com Harry e Ginny. Chegamos até a professora e a vimos usando uma túnica xadrez vermelha em vez das verdes de sempre, com uma coroa de cardos ao redor da aba do chapéu de bruxa. Belo chapéu, professor. Muito festivo. Eu disse alegremente enquanto me aproximava, recebendo um olhar estranho de Harry. Obrigada, Sr. Bones. Achei apropriado. Ela simplesmente respondeu com um pequeno sorriso. Ela então disse a nós 8 para esperarmos do lado de fora enquanto todos os outros foram instruídos a entrar no salão principal. Eu podia ver que Harry e Ginny estavam atordoados ao ver Hermione com Victor. Ginny sabia que ela estava realmente se arrumando hoje, já que eles se ajudaram, mas o resultado foi bom demais. Há um vislumbre da atriz favorita de todos enquanto ela cresce. Pensei com um sorriso enquanto olhava para Hermione se parecendo cada vez mais com Emma Watson. Bem então, Victor, acho que esse conselho certamente não foi em vão, afinal. Eu disse com uma risada calorosa quando vi o homem se remexendo no lugar devido à sua felicidade, mesmo que seu rosto ainda estivesse um pouco sério. A menina em crescimento fez um bom trabalho em domar seu cabelo, isso é certo. Então ela finalmente colocou seus dentes em ordem depois de ignorar o pedido estranho de seus pais para consertá-los como os dentistas que eles são. Quer dizer, não é como se os bruxos não tivessem métodos infinitamente mais fáceis, baratos, rápidos e menos dolorosos além de aparelhos ou quaisquer brocas que eles tenham. Seu vestido azul pervinca esvoaçante lhe caía bem, mas ela parecia bastante nervosa com a situação. Então decidi ser um bom companheiro para meu novo amigo. Você tem que tranquilizar a garota e elogiá-la. Ela está nervosa com seu novo visual e por estar na frente de tantas pessoas. Eu sussurrei para o homem em búlgaro quando ele notou o estado de sua própria namorada. Isso faz com que ele se vire para cuidar de Hermione muito rapidamente. E embora não tenha sido a execução mais suave, já que o inglês é sua segunda língua, eu vi a garota relaxar pelo menos. Harry ainda estava meio que com defeito, mas pelo menos Ginny conseguiu tirá-lo disso. É principalmente por isso que eu pessoalmente nunca tive problemas com o par Harry x Ginny. Harry está sempre preso em sua própria cabeça e achando que o mundo está tentando apenas puni-lo. Mas Ginny é uma pessoa muito motivada e ativa que o empurra para dar um passo à frente e agir corretamente. Também nunca tive problemas com o par Fleur x Bill, mas se minha amiga e ela querem transar, então azar do cara. E azar do suposto futuro marido de Luna, Rolf Scamander, porque o verdadeiro sucessor dos avós dele vai roubá-la. Ainda não tenho certeza se Hermione e Victor podem realmente ser uma coisa, e eu realmente não sei se devo fazer algo entre Remus e Tonks. O último é principalmente porque minha presença mudou fundamentalmente como os lobisomens podem viver, e a licantropia demonstrou não ser transmitida de pais devidamente vacinados até agora.
O cara também está se tornando mais confiante e relaxado por causa de suas novas funções. De qualquer forma, fui despertado do meu transe quando fomos chamados para finalmente entrar no salão principal em fila. Entramos com aplausos animados enquanto nós 8 andávamos pelo corredor de alunos e nos dirigíamos para a pista de dança. Através dos alunos, eu podia ver a decoração maravilhosa do grande salão. As paredes e o teto estavam cobertos por uma geada prateada, com centenas de guirlandas de visco e era cruzando o céu estrelado do salão. Todas as mesas da casa tinham sumido e quase uma centena de mesas menores foram colocadas ao redor da pista de dança, cobertas com linho prateado e com pequenas lanternas em cada uma. Também notei um Hagrid estranhamente penteado, uma Madame Maxime impressionantemente vestida, um Bagman colorido, um ruivo com uma aura idiota representando a justiça Hitler, o zombeteiro Moody, o nada surpreendentemente infeliz Karkaroff e o quase sempre jovial Dumbledore. Finalmente chegamos à pista de dança e nós 8 nos posicionamos. Agarrei a mão esquerda de Tori e coloquei minha direita em suas costas, sentindo a pele macia e suave familiar enquanto ela se posicionava também. Nós duas somos descendentes nobres e mesmo que ela tivesse um pai comedor de merda, racista, machista e caloteiro, ela ainda era treinada em tudo que era necessário para ser uma verdadeira nobre como dançar. Além disso, nossa própria prática ajudou. Não é como se precisássemos de muito, mas foi bom passar um tempo juntas, tão próximas, e apenas nos divertir. Então a música começou e o baile começaria oficialmente. Naquele momento eu simplesmente deixei tudo ir, nenhuma mágica, nenhum estudo, nenhum negócio, nenhum senhorio, nenhum futuro, nenhum cuidado, nenhuma preocupação e ninguém mais importava. Tudo que eu vi naquele momento foi ela, a mulher que eu amava, em meus braços e dançando comigo enquanto olhávamos apenas nos olhos um do outro com sorrisos felizes. Nós nos movíamos como se fossemos fluindo pela pista de dança como se estivéssemos sozinhos e chamando a atenção de incontáveis pessoas enquanto dançávamos. Nossos corpos estavam quase se tocando completamente enquanto nos movíamos em sincronia completa. Esse tipo de dança próxima podia dar uma atração quase primitiva aos nossos parceiros e podíamos ver isso nos olhos um do outro enquanto a dança aumentava com a música. Simplesmente perdemos a noção do significado do tempo. Somente quando crescendo se aproximava do fim é que decidi fazer Vitória dar um giro final e terminar com ela se inclinando para trás sobre meu braço de apoio, resultando em um final de foto e aplausos estrondosos enquanto as pessoas se maravilhavam com nossa performance. Olhamos ao redor e vimos que muitas pessoas estavam na pista de dança aplaudindo, então simplesmente olhamos uns para os outros, sorrimos e nos curvamos para a multidão. Capítulo 133. Com o baile de inverno oficialmente em andamento e tantos rapazes e moças ansiosos para dançar com seus parceiros escolhidos, os níveis de energia rapidamente aumentaram vários graus. A energia no salão explodiu quando as Weird Sisters subiram no palco e começaram a agitar. A banda é na verdade gerenciada pela WWN, mas nós compramos isso ao mesmo tempo em que começamos outros tipos de canais de rádio devidamente criptografados. Isso significava que tínhamos uma rede de rádio bruxa bem escondida, um aumento de atividade na indústria musical e de notícias, e que eu realmente era dono da banda na minha frente. Então eu posso ter dado a eles algumas ideias sobre música do futuro, e a música trouxa que ajudei a introduzir através da Toy Box causou uma grande revolução musical por si só. O resultado foi uma festa de tirar o fôlego, pois eles começaram a agitar o salão principal e praticamente todo mundo começou a enlouquecer. Harry e Rony ficaram um pouco irritados com Hermione, mas a intervenção de Ginny, a franqueza de Christian, um pouco de lunático e alguns conselhos de senpai deste que vos escreve resolveram o problema, deixando todos à vontade. Tori e eu decidimos dançar durante a diversão também, dançando com alguns amigos dentro e fora do nosso grupo. Dancei com apenas um punhado de pessoas, já que sou considerada popular demais entre as mulheres do castelo. Comecei com uma Fleur que estava tentando escapar dos drones irracionais que tentavam chegar até ela, um pouco de intercâmbio entre escolas, se preferir. Ela realmente ficou perto de James depois que também dançou uma vez com Victor, Harry, Christian e sua irmãzinha. Então dancei com os pares dos outros campeões, ou seja, Hermione e Ginny. Eu gosto de James, mas não daquele jeito. Esta última ficou feliz o suficiente com a forma como eu a guiei energicamente por algumas danças mais divertidas, gostando muito mais desse ritmo do que das formais devido à sua natureza. Embora não tenhamos interagido muito em geral, ela ainda sabia que eu era um dos seus salvadores, o cara que ajudou Ron a virar uma página completamente nova. E também fui eu quem a ensinou a duelar desde o ano passado, então estava tudo bem nesse aspecto. A primeira estava muito rígida e nervosa enquanto dançava comigo. Isso se deveu principalmente ao fato de eu ser um ídolo dela por causa das minhas realizações acadêmicas e personalidade. Minhas notas eram basicamente os sonhos dela. Também ajudou o fato de eu tê-la salvado de um troll, lidado com a coisa do bicuço, estar constantemente ajudando-a a melhorar na troca e sempre oferecer conselhos. Foi preciso uma orientação gentil e calma para fazê-la se soltar enquanto dançava, mas sou um cavalheiro bem educado e sou mais do que capaz de liderar uma jovem. Então dancei com Cho como a primeira cliente do Exchange, a namorada da minha pequena sucessora e alguém que eu conhecia bem o suficiente. Segui com Luna, já que ela é uma garota única e gentil, que Christian e eu deixamos bem claro que intimidação não era tolerada, e uma pessoa interessante de se ensinar. Gabrielle foi muito persistente em seus esforços para dançar comigo também, algo que não me importei, já que ela era apenas um tipo de irmãzinha fofa. E minha turnê terminou com uma dança com Susan como seu irmão mais velho antes de retornar para a Vitória. O resto da noite foi passado juntos, enquanto alternávamos entre nos divertir como um grupo e como um casal. Muitas pessoas perceberam que algo estava acontecendo entre nós dois, mas simplesmente não nos importamos naquele momento por um bom motivo. Seus métodos de tratamento foram aprovados para teste.
O que significa que após o feriado, o casal Longbottom passaria por uma terapia extensiva e, se bem-sucedido, seu nome se tornaria firmemente estabelecido como curandeira e pesquisadora. Ela estava até preparando um livro sobre seus estudos e novos caminhos para a cura, que estou mais do que disposto a vender por meio de meus canais. Em uma nota lateral, parece que todos os meus amigos estão planejando lançar um livro quando se formarem. Tori está fazendo dela sobre traumas da mente e do corpo, enquanto também se aprofunda na minha nova magia sagrada. James está criando uma nova maneira de criar encantamentos complexos e poderosos, combinando um pouco do seu conhecimento Goblin, encantamentos tradicionais e minha própria linguagem binária. E Christian estava preparando um novo livro sobre ecossistemas de criaturas, gerenciamento adequado de reservas e territórios selvagens. Eles também tinham seus próprios projetos. Os três estavam gerenciando e criando-os basicamente do zero, com assistência financeira de seu bom amigo, é claro, mesmo que tenha levado algum tempo para convencê-los. Tudo o que eu tinha a dizer era que eu conhecia a genialidade deles e não tinha dúvidas de que seus projetos se pagariam e muito mais. Tori basicamente causaria um reboliço no campo médico por meio de suas próprias poções originais, seu aprendizado do meu caminho sagrado e soluções para problemas antigos, o que significa muito dinheiro com as vendas de poções e livros. James estava projetando sua própria marca de equipamento de proteção contra feitiços, feras, seres e armas, usando parte do que aprendeu para começar seu próprio ramo para financiar sua paixão e ajudar a proteger as pessoas. E Christian estava basicamente projetando um parque jurássico mágico em um esforço para ajudar espécies em declínio a se recuperarem em um local seguro, financiando-se vendendo materiais que poderiam ser colhidos das criaturas enquanto vivas ou retirados quando mortas. Este foi o projeto mais ambicioso entre meus amigos, mas chamei meu pessoal da Natural Cultivation para ajudar, pois tínhamos experiência em um projeto muito semelhante. De qualquer forma, voltando à bola. O resto do nosso tempo naquela noite foi só diversão. Boa comida, bebidas, música e companhia farão qualquer pessoa se divertir. Nós dançamos e cantamos junto com a banda. Levamos nosso tempo dançando lentamente sob as luzes mágicas do salão quando as músicas certas começaram a tocar. Gostamos de nos misturar com estudantes de todas as idades e origens, pois o lugar se tornou uma área neutra para todos. Mas todas as coisas boas também chegam ao fim. Os alunos começaram a sair lentamente, mas com segurança. Se alguém olhasse com cuidado para quem saiu, você poderia ver casais e futuros casais saindo juntos, e todos poderiam dizer que eles não tinham terminado a noite. Meus amigos também começaram a encerrar a noite, com Christian sendo o primeiro a fazê-lo, já que Luna era uma das mais novas entre nós. Então ele simplesmente a acompanhou de volta ao nosso dormitório. Fleur estava cansada de ter que lutar constantemente contra pretendentes com James, então ele sugeriu mostrar a ela um pouco da beleza de Hogwarts à noite para encerrar a noite. Hermione estava muito cansada e Victor estava agindo como um homem de verdade enquanto a acompanhava de volta ao dormitório da Grifinória. Depois de uma dica minha, Ron também descobriu que deveria acompanhar seu próprio encontro de volta, mesmo que eles não estivessem realmente namorando. Harry e Ginny decidiram dar uma volta lá fora antes de dormir também, deixando Vitória e eu para decidir encontrar um lugar tranquilo para relaxar juntos. Caminhamos pelos corredores tranquilos de braços dados com sorrisos gentis nos rostos, enquanto eu nos guiava até o terreno, que estava muito bem decorado. Enquanto caminhávamos pelo jardim de rosas, pelas estátuas, vimos os casais sentados nos bancos e encontramos a fonte no centro de tudo. Também senti várias coisinhas interessantes, como a presença de certos insetos, 2 pequenos traidores de Voldemort juntos, um Harry escondido e um par de meios gigantes parados perto da fonte. E sabendo como tudo aqui aconteceria, decidi levar Vitória para um lugar mais privado. Se aquela barata escrever aquele artigo racista na vida real, vou oficialmente enterrar as mulheres. Seria basicamente uma honra para qualquer um que goste da série Harry Potter arruiná-la, especialmente porque preciso esperar até o ano que vem para acabar com um dos personagens mais odiados de todos os tempos. Pensei enquanto guiava minha adorável dama. O que eu fiz foi bem simples. Peguei minha vassoura pessoal, peguei minha Tori e a carreguei como uma princesa enquanto ela soltava um gritinho de surpresa. Ativei os encantamentos da vassoura para fazê-la flutuar, pulei nela e surfei com minha garota nos braços enquanto ela olhava para mim com um pouco de beicinho. Desculpe, mas eu quero apenas relaxar e ficar sozinha com você, então pensei que encontrar outro lugar seria melhor. Além disso, seria um pouco difícil para você andar de vassoura com seu vestido. Eu disse com um sorriso atrevido no rosto. HMPH. Vou te dar o troco por essa surpresa, sabia? Ela simplesmente respondeu com um pequeno olhar. E aceitarei minha punição mais tarde, mas acho que isso será bom. Respondi enquanto sentia o vento no rosto. Desde que criei a coisa, posso brincar com essa vassoura de quase qualquer maneira que eu quiser. Ou seja, reduzi temporariamente a força do encantamento de bloqueio de vento e aumentei os de aquecimento para basicamente nos dar uma sensação de brisa suave de verão enquanto voamos pelo céu de Natal. Decidi então nos levar acima das poucas nuvens no céu, nos aproximando da lua meia iluminada pendurada no céu e nos permitindo ver o castelo e seus jardins enquanto também olhávamos para a lua. Você realmente sabe como conquistar uma garota, não é mesmo, minha Raven? Vitória sussurrou enquanto deitava a cabeça no meu peito. Tenho que tentar ser o melhor noivo que posso quando tenho a chance, não é? Digo enquanto me viro para olhar a mulher sendo acariciada pela lua enquanto ela está deitada em meus braços. Aquele saco de lixo de doador de esperma ainda não concordou com isso, mas honestamente, quem se importa? A essa altura, não consigo me ver com mais ninguém, e se ele tentar, vou castrá-lo. Ela respondeu com um sorriso meio triste. Ei, que tal a gente fazer um lugarzinho em Hogsmeade depois que a gente se formar? Perguntei a ela enquanto mudava de assunto para longe da família dela. Por que lá?
Até onde eu sei, você tem algumas mansões sob seu outro nome, muitas propriedades sob seu nome atual, e você reconstruiu a mansão da família Bones. Mesmo que você e a tia não tenham nenhuma vontade de morar lá. Ela perguntou curiosamente dessa vez. Bem, eu prefiro ter um lugar menor e mais aconchegante do que uma grande mansão vazia. Eu apenas arrumaria o lugar direito. Mas o verdadeiro motivo é que se tudo correr de acordo com o que eu prevejo, eu provavelmente voltarei para Hogwarts no ano que vem. Eu respondi honestamente enquanto ela olhava nos meus olhos. Voltar? Como um conselheiro ou algo assim? Você não nos contou sobre isso. Tori disse enquanto tentava entender. Não um orientador. Acho que há uma grande chance de eu ser o próximo professor de Dada se tudo acontecer como eu acho que vai acontecer. Esclareci com um sorriso no rosto. Mas como? Mesmo se for você, seria bem difícil convencer o conselho a contratar um recém-formado. O que te dá tanta certeza? A garota perguntou enquanto investigava a possibilidade. As coisas estão acontecendo nas sombras e uma grande mudança está chegando. Eu só quero que tudo esteja pronto para isso. Mas sobre a coisa do recém-formado, estou realmente planejando consertar essa parte. Respondi com um sorriso diabólico dessa vez. E como é isso? Ela perguntou com grande curiosidade dessa vez. Bem, você se lembra quando recebi os resultados do meu AU e eles disseram que eu poderia fazer o teste para meus NEMS nas matérias em que tirei o mais? Perguntei a ela dessa vez. Não precisa esfregar na cara. Ela respondeu revirando os olhos. Estou tirando essa nota nos meus NEMS, só me observe. James e Christian também estão mirando nisso. Eu acredito de todo o coração em vocês, mas voltando ao motivo pelo qual estou trazendo isso à tona. É porque quando todos nós formos nos registrar para nossos formulários de animagos, eu também farei meus NEMS no próprio ministério. Eu já marquei o encontro. E depois que eu terminar de criar feitiços sagrados suficientes e meu segundo original, publicarei o primeiro e farei o teste para meu certificado de mestre em algumas disciplinas. Eu explico rapidamente enquanto Vitória me encara com os olhos ligeiramente estreitados. Eu sabia que você ia fazer algo ridículo de novo. Ela suspirou enquanto balançava a cabeça. O que são alguns certificados então? Runas antigas, aritmancia, feitiços, GAT, duelos, cura, herbologia, poções, transfiguração e proteção. Respondi orgulhosamente. Claro que sim. E de uma só vez? Ela perguntou exasperada. Bem, eu tenho me preparado para isso gradualmente. Meus livros para aritmancia, runas antigas, herbologia e poções. Feitiços originais e sagrados para feitiços e Dada. Eu desenvolvi novas proteções para o domínio disso. Dominei a transformação animaga, já que eu só conheço cerca de 13 outras no século. Criei a coisa mais próxima possível de uma vacina de licantropia e reforcei feitiços de cura para essa categoria. E eu reintroduzi o duelo em Hogwarts e consegui superar um famoso campeão de duelo em habilidade pura para o último. Quase tudo está pronto e só faltam os testes reais. Eu respondi seriamente enquanto explicava como tudo se encaixava. Espera, você disse 13 outros animagos além de nós, mas apenas 9 estão registrados. Quem são os outros 4? Ela perguntou de repente, um pouco surpresa. Bem, Peter Pettigrew e Sirius Black para começar. Então, seu antigo melhor amigo e pai de Harry, James também era um. E por último, Rita Skeeter. Eu respondi com sinceridade. Rita Skeeter? O inseto fofoqueiro que enche um artigo com qualquer coisa, desde que seja lido e deixa as pessoas chateadas? Ela conseguiu se tornar uma animaga e não se registrou? Ela questionou surpresa. Engraçado você chamá-la de inseto quando estamos falando sobre esse assunto. Eu digo com uma risada. Não. Você não quer dizer que ela realmente é? Ela perguntou, percebendo. Sim, um inseto de verdade. Um besouro para ser mais preciso. E ela o usa para espionar as pessoas e obter seus segredos sujos. Mesmo depois que o diretor a baniu do terreno, ela ainda o usa para entrar furtivamente. Ela estava nos jardins há pouco tempo. Respondi com um sorriso. E por que você não está aproveitando isso? Ela estaria na palma das suas mãos se você usasse isso corretamente? Ela perguntou enquanto sua voz ficava um pouco mais alta. Porque eu tenho planos de como lidar com uma mulher assim. Não se preocupe com ela. Mas você ainda não respondeu minha pergunta de antes. Você ficaria bem se tivéssemos um lugar em Hogsmeade no ano que vem, querida? Eu respondi e perguntei à beldade de olhos verdes. Claro que eu ficaria bem com isso. Contanto que seja com você, eu ficaria bem em qualquer lugar. Ela respondeu depois de exalar um longo suspiro para se afastar de Rita. Eu também. Agora, que tal aproveitarmos essa situação e nos divertirmos um pouco? Perguntei com um coração caloroso e um sorriso feliz. Achei que você nunca perguntaria. Vitória respondeu enquanto pressionava seus lábios macios nos meus e começava a me beijar. Isso deu início a uma sessão de amassos no céu, enquanto nos divertíamos sob a lua e as estrelas. Capítulo 134. Depois de uma noite mágica para praticamente todos que compareceram ao baile, muitos casais novos puderam ser vistos vagando pelo castelo enquanto aproveitavam seus novos sentimentos um pelo outro. E é claro que muitos estavam fofocando sobre Vitória me acompanhar em nossa dança, mas não nos importamos muito, pois já estávamos arrumando nossas coisas. Como não estávamos com pressa, nosso horário de saída foi definido para ser 1 hora antes do almoço, nos dando a chance de comer em família quando chegássemos em casa. Eu já tinha tudo combinado com o diretor com bastante antecedência, certificando-me de que a lareira do escritório dele estava conectada à rede de flu. É muito melhor fazer as coisas pelos canais oficiais em vez de causar confusão desnecessariamente usando meus próprios métodos. Não é como se eu não pudesse foder com as proteções anti-aparição, usar o armário de desaparecimento ou usar sol para voltar para casa, então todos concordaram que, em vez de tentar me impedir, era melhor apenas fazer as coisas do jeito mais fácil.
fácil. Além disso, tenho certeza de que isso tranquiliza Dumbledore e que eu me importo tanto com minha família, mesmo depois da minha ascensão em força. Mesmo se tivermos um relacionamento saudável, sou forte demais para ignorar e o resto do mundo bruxo mal tinha a mínima ideia, sendo essa minha vitrine contra o dragão. De qualquer forma, Susan e Vitória se encontraram comigo na hora marcada e nós simplesmente fomos até o escritório do diretor. Elas estavam curiosas sobre o lugar, já que não vem muito aqui, se é que vem. Tori já esteve aqui algumas vezes, mas Suzy está vivenciando isso pela primeira vez, fazendo-a olhar ao redor do lugar com admiração enquanto eu rio um pouco de seu comportamento e respondo a quaisquer perguntas que ela tenha sobre os retratos e dispositivo, espalhados por todo lugar. Dumbledore logo chegou e abriu a rede de flu para nós, então, com um rápido agradecimento e alguns flashes verdes, estávamos de volta em casa. Cheguei por último e vi a mãe abraçando Susan e Vitória alegremente, falando um pouco alto enquanto verificava se todos estavam bem e se nada de louco tinha acontecido em Hogwarts ultimamente. Você sabe, além de ter dragões lá não muito tempo atrás. Oh, Aedan, aí está você. Ela disse com um sorriso caloroso enquanto me dava um abraço. Posso ver que você cuidou bem das meninas ontem à noite. Tenho certeza de que você impediu Susan de fazer qualquer tolice também. Não se preocupe, mãe. Su só se divertiu com alguns amigos e eu me certifiquei de que nenhum indesejável pudesse fazer nada. Eu disse de volta muito sério. Ótimo. Agora vamos alimentar todos vocês. Sei que vocês ainda não comeram e Tilly ficou muito animada com a vinda de vocês. Ela disse com um aceno satisfeito enquanto nos levava para a mesa. A comida era reconfortante de comer. Mesmo que não seja a comida da minha mãe, ainda é a comida com a qual cresci e amo, o que a torna melhor. Nenhuma comida realmente supera aquela com a qual você foi criado. Mas a mamãe também tinha algumas coisas para conversar enquanto comíamos. Preocupações bem razoáveis em geral. Dragões pelo amor de Merlin. O que aquele idiota estava pensando? Fazendo garotos de 17 a 18 anos enfrentarem dragões sangrentos. Eu faria ir para Azkaban como ele deveria ter feito depois daquela façanha estúpida, e apostar em quem venceria, além de estar severamente endividado. Como aquele idiota completamente incompetente é o chefe de um departamento do ministério. Ela vociferou como se quase pudesse imaginar fogo sendo expelido. Está tudo bem, mãe. Embora a coisa do dragão tenha sido demais e Bagman seja um idiota, eu me certifiquei de que todos pudessem passar sem que nada de ruim acontecesse. Além disso, agora ninguém poderá questionar minha posição como Lorde. Tentei acalmá-la dizendo o que tinha a dizer. E você acha que eu quero ver meu filho enfrentando um dragão por isso? Não importa o quão forte você seja, eu terei aqueles que ameaçam meus filhos na frente do Visengamote. E qualquer um que tenha um problema em se tornar o chefe da nossa casa tem vários parafusos soltos. Ela bufou em resposta. Não vou mentir, é bom ouvir isso. Obrigada, mãe. Eu agradeço, mas assim que eu sair de Hogwarts será minha vez de proteger vocês duas. Eu digo com um sorriso. Ain, interrompeu Vitória, olhando-a fixamente. Nós dois sabemos que você vai tentar me bater antes de me deixar protegê-la, Tori. Eu disse a ela com um sorriso atrevido. Verdade, mas ainda é bom ouvir seu namorado dizer que vai te proteger de qualquer maneira. Ela cantarolava enquanto brincava. Tudo bem, tudo bem. Eu farei qualquer um que tentar te machucar passar pelo inferno também. Ótimo. Eu respondi revirando os olhos. Melhor, ela respondeu enquanto a mãe sorria para nós duas e Susan segurava o riso. Então, com os sorrisos de volta em nossos rostos, a refeição ficou ainda mais saborosa. Mas ser quem eu sou significa dever chamado. Significa muitos relatórios e papelada. Tori estava realmente curiosa sobre o que Michelle Foster estava fazendo e decidiu levar as anotações de pesquisa nas quais estava trabalhando para acompanhá-la ao escritório. Eu certamente não me importava de ter uma beldade para admirar enquanto trabalhava, então não tenho do que reclamar. A Breaking Ground decidiu se concentrar nas partes do norte da África e nos principais centros da Europa, à medida que se expandia e se estabilizava nas duas regiões. O plano era estabelecer firmemente as lojas nessas importantes comunidades mágicas e desencadear algumas melhorias no campo das poções, ao mesmo tempo em que oferecia o melhor a preços razoáveis. Não enganamos ninguém e todos são bem-vindos para tentar melhorar uma poção. A empresa foi construída com base nesse ideal e as vendas eram principalmente secundárias, mesmo que fossem astronômicas. A Natural Cultivation também estava vendo uma boa quantidade de atividade, sendo minha maior empresa e tudo. Estávamos negociando com produtores de ervas na esperança de trazê-los para nossa proteção, por assim dizer, nos permitindo expandir sem ter que começar do zero em todas as regiões. Isso teve resultados bons o suficiente na maioria das áreas difíceis, como a África e países mais frios como Finlândia e Suécia. Mas as famílias mais orgulhosas em lugares como Espanha e Itália recusaram. Isso não foi um grande problema, com toda a honestidade, só queríamos economizar algum tempo e dinheiro ao mesmo tempo, pois não queríamos arruinar os negócios de outras pessoas. Eles agora seriam concorrentes, mas nossos estoques estão muito acima dos de qualquer outro devido aos nossos avanços e projetos especiais. Falando nisso, o projeto da Fazenda Aquática tem visto imensos aumentos ultimamente, principalmente devido ao influxo de Sereianos se assimilando na cidade subaquática em desenvolvimento. Eu até comecei a contribuir e enviar magos para ajudar nos esforços de construção lá embaixo, com leves esperanças de fazer uma Atlântida de verdade.
o projeto Paraíso Herbológico também estava vendo mais desenvolvimento, pois o ecossistema estava começando a se estabilizar após a introdução das espécies de criaturas acordadas que trouxemos. Isso também estava transformando o lugar em um paraíso para herbologistas e magizoologistas, já que ambas as profissões eram capazes de estudar e trabalhar com tudo na ilha. As tribos centauros presentes na ilha se abriram bastante com meu povo, pois ajudaram a construir casas adequadas para eles, enquanto os centauros continuaram trocando conhecimento com nossos especialistas. Até eu tive que admitir que fiquei impressionado com algumas das coisas que encontrei em meus relatórios. E Tori ficou em êxtase depois de ler sobre novas maneiras de curar os outros. O projeto paralelo para criar uma reserva para espécies ameaçadas de extinção para recuperar sua população também estava em andamento. Mas isso estava sob a liderança de Christian, então eu mantive minhas mãos longe disso. Eu forneci algum financiamento e especialistas para ajudá-lo, enquanto também o ajudei quando ele estava tentando adquirir a ilha que precisava para o projeto. O resto dependia dele, mas eu acreditava que ele faria algo incrível pelo que vi de seus planos. A Fortress Protection estava realmente expandindo seu alcance no momento, basicamente tornando seu objetivo formar uma espécie de barreira contra bruxos das trevas e criminosos. Eles ficaram muito felizes com as proteções do Sanctum que conseguia enviar a eles e começaram a rastrear um número impressionante de psicopatas. Decidi não abrir novas filiais no momento, simplesmente porque Mold iria se levantar em breve e eu não queria espalhar minhas forças muito. Decidi autorizar negociações com os países vizinhos para enviar membros para lá e fazer da filial na Bulgária uma sede para a área. Esse método só está disponível porque a Europa Central e os países são muito próximos uns dos outros. Você realmente tem sua própria força militar de magos? Vitória perguntou enquanto descansava a cabeça no meu ombro e me abraçava por trás. Sim, muito útil também. O mundo simplesmente não tem pessoas o suficiente capazes de lutar contra aqueles que prejudicariam os outros para seus próprios ganhos. Então, em vez de focar muito em notas, nós os treinamos internamente e os deixamos ganhar experiência com membros seniores, deixando que suas próprias realizações nos digam se eles devem ficar ou ir, expliquei à mulher enquanto lhe dava um beijo na bochecha. Como ninguém tentou te calar? É um poder que nenhum ministério controla? Ela perguntou curiosamente enquanto respondia com um beijo. Bem, basicamente só aceitamos trabalhos de segurança e ajudamos na detenção. Nunca recusamos inspeções de autoridades, temos padrões rígidos, criamos um histórico estelar e podemos ser contratados para trabalhos que se encaixam em nossas regras. O Ministério Búlgaro até nos deu muitos benefícios na esperança de que não partíssemos, e mesmo no Reino Unido meus homens têm sido contratados por nobres, homens de negócios e alguns chefes de departamento para segurança adicional. Tentei responder enquanto pensava sobre isso por um segundo. Sim, mas não consigo ver todo mundo concordando. As pessoas também vão querer usar seus homens. Ela disse seriamente em resposta. Eu sei o que você quer dizer, mas na verdade é tarde demais para isso. Eu espalhei meus homens adequadamente para dar a ilusão de que não temos forças suficientes para ameaçar os ministérios. Nós construímos bons relacionamentos com muitos indivíduos poderosos e ricos, e somos impossíveis de espionar por causa de contramedidas intensivas. Eu respondi enquanto me movia para meu próximo relatório, recebendo algumas mordidinhas brincalhonas na minha orelha em resposta. Parecia que Sherry estava se divertindo muito, pois sua rede estava se expandindo bem desde os sustos contínuos de Food nos últimos 6 meses. O homem teve que lidar com um aviso e um motim um após o outro, o que o deixou muito paranoico e assustado. Ele até contratou alguns dos meus homens de Fortress para se afastarem de funcionários corruptos do ministério, o que o ajudará a se afastar de todos os outros indivíduos poderosos além de mim. Isso nos deu informações sobre tudo o que o homem fez. Ela também estava isolando e identificando vários espiões e indivíduos prometidos dentro do ministério e minhas próprias empresas, trabalhando contra a inteligência e limitando aqueles que não estavam conosco. Muitas pessoas estavam muito investidas em descobrir quem Michelle Foster realmente era, fazendo com que ela tivesse um trabalho interessante de proteger alguém que realmente não existia. Isso realmente tornou seu trabalho mais fácil, e até ela ficou surpresa por não conseguir encontrar nenhuma informação real. Ela foi realmente uma grande descoberta e aliada. Elaine estava de volta ao serviço depois de tirar um tempo para reduzir o alvo em suas costas, o que significa que o pesadelo para o submundo britânico havia retornado. Ela deu início ao seu retorno ao serviço ativo prendendo uma quadrilha inteira de drogas operando com a ajuda de alguns funcionários do Ministério dos Transportes, tornando o caso de alto perfil de tudo isso ao eliminar pessoas que realmente ajudaram comensais da morte no passado. Ela também usou algumas de suas fontes para, coincidentemente, ligar algumas pessoas irritantes a casos arquivados, deixando algumas pessoas realmente muito nervosas. Sua equipe também estava arrebentando e pegando nomes por todo lugar, trabalhando com alguns dos meus caras e nossas instalações para fazer os criminosos cumprirem pena adequadamente, já que Azkaban seria difícil de balançar por alguns desses crimes, geralmente resultando em algumas multas ou outras punições fracas se essas novas prisões não existissem. Uau, você até tem a famosa varinha de ouro debaixo de você. Como ela é realmente? Ouvi dizer que ela pode fazer um bruxo das trevas se cagar com um olhar. Tori perguntou com alguma excitação em sua voz. Ela é bem legal, bem diferente quando está de folga. Meio que uma tia, irmã mais velha bagunceira. Mas ela provavelmente pode vencer a maioria dos aurores quando se trata de uma luta, e caçar babacas como um cão de caça quando lhe dão o cheiro certo. Eu só a ajudo nessas frentes e ela me ajuda a ficar de olho em nossos amigáveis feiticeiros de ataque. Eu respondi a ela enquanto pensava em Elaine. Sério?
Difícil acreditar que uma bruxa como ela pudesse ser assim. Ela disse sem dúvida. Deixe-me colocar desta forma. A primeira vez que nos conhecemos ela me desafiou para um duelo, eu a venci feio. E então ela se ofereceu para foder porque eu parecia muito acabado para um cara jovem. Eu respondi com uma risada enquanto me lembrava daquele dia. A vadia disse o que agora? Uma Vitória fria disse enquanto sua aura vazava um pouco. Relaxa, amor, eu tinha 12 anos e nada foi mencionado depois. Tenho cerca de 70% de certeza de que ela estava brincando, de qualquer forma. Eu disse enquanto tentava desarmar a situação. HMPH, ótimo. Ela simplesmente disse enquanto beliscava meu braço para extravasar um pouco da frustração, e eu voltei para meus relatórios. O Herald estava indo muito bem depois que compramos o WWN e começamos a possuir mais e mais ações do Daily Prophet. Nossos novos programas estavam sendo muito bem recebidos, fazendo com que as vendas de rádios e música também dessem um salto enorme. Nosso jornal estava se espalhando onde quer que um dos meus negócios aparecesse e estávamos começando a pensar em adicionar mais filiais em vários países para aumentar nossa quantidade de informações sobre tudo o que estava acontecendo. Estávamos basicamente tomando medidas para levar notícias de todo mundo aos nossos leitores, não importa o país. E agora você é a única fonte de notícias, assim como o profeta costumava ser. Ela disse depois que decidiu que eu já estava punida o suficiente por não dormir com alguém. Sim, mas eu quero um padrão rigoroso. Além disso, eu estaria realmente aberto a um artigo adequado como o nosso aparecendo. Eu quero que as pessoas saibam como o mundo delas realmente é, e a competição ajudará a fazer coisas novas virem à tona. Eu respondi enquanto me defendia da comparação implícita. Ainda é impressionante. Conhecer todos os ângulos da luz e das sombras. Você está até ganhando dinheiro com isso. Bem sexy quando pensa em você basicamente sendo a mão invisível por trás da cortina. Ela disse enquanto mordiscava um pouco o lóbulo da minha orelha. Sim, mas algumas coisas são perigosas de saber. Tenho que manter meu povo seguro. Respondi enquanto a deixava fazer o que quisesse e me voltava para um relato mais leve. O Mugli Toy Box estava indo bem o suficiente. Decidimos pressionar por vários regulamentos e autorizações para modificar mais algumas coisas trouxas, tentando expandir na direção dos carros. Isso é difícil, pois eles não querem que as pessoas estraguem as coisas e estraguem o estatuto de sigilo, mas não queremos realmente fazer nada perto disso. Queremos apenas oferecer carros devidamente encantados, baseando-nos levemente no Night Bus. O objetivo era fazer algo semelhante, mas para uso privado. Ou seja, sem voo, mas teria repelente e invisibilidade trouxa constante, meios de evitar detecção e impacto, e uma variedade de outras coisas. Teríamos que ver como as coisas ficariam antes de lançar qualquer coisa. Scott estava muito animado para ver aquele pequeno projeto. A firma estava ficando cada vez mais influente no país agora, especialmente quando mais e mais pessoas começaram a perceber o quão quebrado o sistema que os governava realmente era. Além de nascidos trouxas, meio-sangues e muitos seres ou meio-seres. Alguns puros sangues de mente aberta que sobreviveram à última guerra decidiram também apoiar nossas ideias. Também temos deixado muitas pessoas influentes chateadas com nossas ações, já que estamos ameaçando seu poder. Muitos não desejam perder suas vantagens injustas, pois as veem como direitos de nascença para famílias bruxas adequadas. Bem, foda-se esses idiotas. Vamos ver como eles se sentirão quando algum protesto adequado começar. E você é até uma ativista política. Nem saiu de Hogwarts e já consegue fazer o país inteiro dançar conforme sua música. Você sabe o quanto isso é quente para meu pequeno coração sonserino? Ela sussurrou enquanto agarrava meu braço e deixava seus atributos suaves bem visíveis. O chapéu seletor disse que eu me daria bem na sua casa. Mas eu sou muito inteligente e amo muito conhecimento, então Corvinal. Eu respondi com uma risadinha e então dei um beijo de verdade na tentadora ao meu lado. Você realmente está me deixando uma cobrinha feliz. Ela disse em resposta enquanto me beijava de volta e começava a deixar suas mãos vagarem pelo meu corpo musculoso. Isso tornou mais difícil me concentrar no meu próximo relatório, mas eu não sou nada senão um indivíduo talentoso. Mesmo que a festa após as finais da Copa do Mundo tenha sido arruinada pela presença daqueles cookies consanguíneos, o desempenho das vassouras da minha empresa, bem como o fato de que o time vencedor estava pilotando fez da Bonis Works um sucesso internacional. Começamos a negociar com países ao redor do mundo, pois os pedidos de filiais vinham dos próprios países. Recebemos ofertas generosas para levar nossos produtos novos e criativos para o exterior, para os Estados Unidos, América do Sul, Ásia e Oriente Médio. Estávamos agora no processo de decidir por onde começar e planejar como fazê-lo corretamente enquanto configurávamos nossas cadeias de suprimentos para suportar os novos mercados. Não iríamos a lugares e não seríamos capazes de fornecer nossos produtos a eles. Isso acabaria com a reputação da minha empresa. Então as coisas estavam sendo negociadas por meio de meus assessores e subordinados. E agora você também está estendendo sua influência para o exterior. Estou gostando muito disso. Todos esses idiotas consanguíneos não conseguem nem mesmo fazer sua influência se espalhar por todo o território deles. Mas você está se internacionalizando por meios legítimos. Você é simplesmente perfeito. Ela disse através de sua respiração pesada e gemidos leves enquanto eu continuava a brincar com suas áreas sensíveis. Produtos de qualidade bem feitos sempre encontrarão compradores dispostos. Mas é gratificante ver que meus esforços não são recompensados. Eu digo enquanto ela começa a ir para minha própria área sensível, que parecia estar respondendo bem ativamente aos seus toques e gemidos. Se é uma recompensa que você quer, acho que posso ajudar com isso. Ela disse com um sussurro inebriante em meu ouvido enquanto suas mãos
Isso está me deixando muito ansioso para terminar meu trabalho. Suas recompensas são sempre alucinantes. Eu disse com um sorriso. Então termine esses relatórios rápido porque eu não vou esperar. Ela disse com um gemido audível, me fazendo acenar minha mão para selar a sala completamente. Isso realmente a surpreendeu muito, já que eu não uso muito minhas habilidades sem varinha perto das pessoas, mesmo que eu nunca tenha parado de praticá-las. Ok, isso foi simplesmente sexy. Você tem que me ensinar como fazer isso. Ela disse com fogo nos olhos. Dê-me essa recompensa e eu lhe mostrarei. Eu disse brincando enquanto um pouco do meu lado predador aparecia. É melhor você conseguir ler esses relatórios rápido porque eu não vou pegar leve com você. Ela respondeu enquanto se ajoelhava. Sou só eu ou você ficou maior? Eu? Às vezes é difícil dizer. Respondi com um sorriso orgulhoso. Quer dizer, qual cara não gosta de ouvir isso? Tentei ler rapidamente meus próximos relatórios. Tudo o que consegui foi que Geri tinha terminado com sua lista de alvos. Os gêmeos Carroll não existiam mais, deixando os gêmeos de mesmo nome em Hogwarts como os sucessores mais prováveis. Mesmo que sua mãe tivesse fugido de casa para se casar com seu marido, ela também conseguiu finalmente encontrar Selvin e fazer o merdinha desaparecer. Então Geri estava agora tirando umas pequenas férias como eu havia prometido a ela, antes de retornar para gerenciar seu bando de mercenários. Meu último relatório foi da comunidade de lobisomens. Ele indicou que tudo estava indo muito bem. A qualidade de vida estava melhorando muito por meio do comércio e dos negócios das minhas empresas. Muitos estavam encontrando empregos adequados. O programa educacional estava em andamento e Remus estava fazendo isso em grande velocidade. A vacina estava mostrando excelentes resultados, pois nenhum caso de rejeição, reações alérgicas ou eficiência variada foi relatado. Mais 3 crianças resistentes à licantropia nasceram de casais, uma de um casal com um lobisomem e uma bruxa normal, nos dando outra vitória. O lugar estava se tornando um farol de esperança para os lobisomens e a vacina ainda estava sendo testada no ministério. Depois disso, honestamente, não consegui me concentrar muito mais, pois o prazer que sentia com os movimentos da minha namorada era simplesmente grande demais. Então, coloquei meus papéis de lado e olhei para a beldade. Bem, você queria atenção e agora conseguiu. Eu disse com um olhar animado no rosto. Ela soltou meu pedaço com um pequeno suspiro e disse, então reivindique sua recompensa. Faça-me sentir aquele garoto mau. Nós dois ficamos felizes por eu saber como selar e limpar um lugar corretamente por meio de magia, mas ficamos ainda mais felizes com o tempo que passamos juntos. Capítulo 135. Os dias seguintes foram calmos e gratificantes. Passei um tempo com as mulheres da minha vida certificando-me de sair com Susan e Vitória, enquanto também tinha algumas conversas agradáveis com a mãe sobre a escola, amigos, o futuro e algumas fofocas em geral. Nós todos apenas aproveitamos nosso tempo como uma família da maneira que sabíamos. Passei boa parte do meu tempo polindo os feitiços sagrados que havia criado até então e ensinando tudo o que podia para a Vitória. Ela foi imediatamente tomada por esse novo tipo de mágica que eu havia criado e não conseguia acreditar que estava testemunhando seu nascimento. Era uma boa maneira de termos tempo para nós mesmos, mergulhando na mágica juntos enquanto as ideias eram trocadas, deixando nossa paixão e curiosidade pela arte fluírem livremente enquanto pesquisávamos possibilidades. No final, conseguimos, de alguma forma, chegar ao que eu chamaria de um produto alquímico. Nenhum de nós sequer estudou o campo ainda, já que estou mais interessado na manipulação da magia em si, moldando-a para alcançar além daqueles que nos precederam. E Tori olha para o caminho do Ealer. Mas acho que é exatamente por isso que tivemos esse resultado nosso. Holy Water. Não estou brincando. Essa é a melhor maneira que posso descrever nossa criação intelectual. É uma mistura do meu próprio entendimento deste campo que estou criando e do desejo de Vitória de embutir seus efeitos em poções. O resultado foi quase uma panaceia. Criamos uma poção cristalina, desprovida de impurezas, pois luz pura e fogo foram usados para misturar sangue de unicórnio, lágrima de fênix, raiz de mandrágora, mais alguns ingredientes de cura e até mesmo um pouco de cabelo de testralho, dados voluntariamente. Estávamos tentando várias receitas diferentes em teoria enquanto fazíamos isso, usando nossa imensa quantidade de conhecimento nas áreas de poções, COMC e herbologia para calcular as quantidades e necessidades apropriadas de cada ingrediente. Mas o resultado foi algo que não poderíamos realmente chamar de uma poção verdadeira. Meu raciocínio para a água benta ser um produto alquímico em vez de uma poção é bem simples. Ela age mais próximo da famosa pedra filosofal ou da lendária panaceia do que de uma poção. Os efeitos e habilidades desse líquido são bons demais. O primeiro conjunto de efeitos é quando eles são usados como uma poção, ou seja, bebidos, pois limpam todas e quaisquer poções ativas, venenos, ingredientes e até maldições e azarações do bebedor. Isso mesmo, pode limpar completamente uma pessoa de quaisquer efeitos residuais que ela possa ter sofrido. Não fizemos testes realmente aprofundados sobre os limites da água, simplesmente porque nenhum de nós tem nada gravemente errado conosco. Meu corpo está além do humano e o de Vitória está quase no pico da condição humana depois de ser ensinado por mim por tanto tempo, então nada que possamos testar no momento. Sabe, exceto pelo fato de que nós nos envenenamos um pouco para descobrir os limites da coisa. Só fizemos isso depois que tínhamos os antídotos em mãos, é claro. E podemos ter nos xingado levemente durante nosso frenesi de testes, mas é só isso, e nós dois sabemos como reverter tudo o que fazemos conosco mesmos. Também pode matar aqueles muito corrompidos pela magia negra, pensando que as manchas em suas almas são algo a ser destruído. Mas essa é apenas uma conclusão teórica. Seguindo em frente a partir desse pequeno evento, os efeitos secundários da água são tão mágicos, pois ela é capaz de limpar o corpo de uma pessoa de suas impurezas físicas e mágicas. Sim, isso soa como uma pílula sem sentido de wuxia, mas foi o que fez com Vitória quando ela tentou em seu estado básico para nos dar uma compreensão adequada de seus efeitos em bruxos normais.
Estou muito longe do normal para servir como uma linha de base adequada. Algo benéfico ou inofensivo para mim pode significar a morte para uma pessoa normal. Então Thor está no comando dessa parte. Os resultados finais foram uma pele mais macia e limpa, músculos mais flexíveis e duráveis, ossos mais fortes. Atividades neurológicas aprimoradas resultando em um aumento de reflexos, fortalecimento de seus sentidos e processo de pensamento impulsionado. Um núcleo mágico mais puro com melhor taxa de reposição, maior densidade, melhor fluxo e aumento geral de qualidade e quantidade. Basicamente, isso a tornou sua melhor versão, removendo todo o mal em seu corpo e ajudando tudo a brilhar mais como resultado. Mas ela se sentiu envergonhada por ter que tomar banho depois. Mas o último conjunto de efeitos foi o que realmente fez da coisa um produto de alquimia na minha mente. Foi o fato de que ela afetava objetos também. Na verdade, percebemos que a água daria uma espécie de bênção às ferramentas que usávamos para prepará-la. O caldeirão, que era feito de ferro, tinha sido quase transformado em aço, pois seu teor de carbono aumentou e as impurezas do metal foram removidas e até mesmo sinais de poções anteriores foram esfregados e limpos. Então, depois de perceber isso, decidimos fazer alguns testes sobre o que essa coisa faria em coisas diferentes e acabamos com alguns resultados bem bacanas. Primeiro foi a purificação mencionada acima de objetos metálicos, mas também se estendeu aos minerais. Isso significa que podemos aumentar o valor dos elementos naturais removendo suas falhas. A segunda era a habilidade de remover encantamentos de itens mágicos. Isso funciona de duas maneiras diferentes, dependendo da magia imbuída no item. Encantamentos neutros como anti-roubo luz, encolhimento ou detecção são simplesmente lavados. Mas artefatos amaldiçoados tentam lutar violentamente contra os efeitos líquidos e resultam em alguns cenários mais variados, mesmo que sempre percam. Por último, há uma reação de objetos contra qualquer coisa escura ou realmente prejudicial após ser mergulhada na água. O objeto não tolera mais o contato de tais coisas e as remove ativamente. Quando tentei usar as mesmas ferramentas envolvidas na fermentação da água em algo como a armadilha do diabo, ela queimou até ficar crocante. Qualquer veneno que jogássemos em nossas ferramentas evaporava quase instantaneamente. Até teorizamos que ele poderia prejudicar ativamente quaisquer criaturas escuras como vampiros, dementadores e acromântulas. Então, no final, decidimos realmente chamá-lo de água benta devido à sua aparência e efeitos, nos fazendo rir um pouco do fato de que o Vaticano pode comer seu coração depois que um bruxo e uma bruxa criaram água benta de verdade. Também decidimos anunciá-lo como um projeto conjunto nosso em uma data posterior. A água era basicamente tudo em que podíamos nos concentrar por uma semana inteira, o que significava que nossas férias estavam chegando ao fim em breve. Mas antes disso, duas notícias chegaram pelo ao meio, uma de Sentemungus e a outra de uma família Travers. Na verdade, Sentemungus estava escrevendo para Tori sobre seu tratamento para a tortura mágica e os danos antes intratáveis que isso poderia causar a uma pessoa, e quero dizer antes, pois tenho 100% de certeza de que suas ideias funcionariam depois de lê-las. Eles falaram sobre o desenvolvimento positivo do casal Longbottom, mencionando retenção melhorada, recuperação de memórias e aumento da consciência. Os primeiros passos já estavam concluídos, mas eles queriam que ela viesse pessoalmente, já que ninguém conhece esse processo melhor do que ela. Então eu a ajudei a falar com o diretor sobre isso, resultando em um acordo de que, desde que ela obtivesse permissão de Snape e que suas notas e dever de casa permanecessem consistentes, ela teria todo o direito de ir. E embora Snape seja um completo idiota com todos fora de sua casa, com uma antipatia particular por mim, por qualquer motivo, e Harry, ele provavelmente permitirá facilmente as visitas de Vitória ao Hospital Mágico. A segunda peça veio da casa de Vitória, mas endereçada a mim, ao Sr. Bones. Sua atitude honesta e direta em relação à nossa filha me mostrou os benefícios de me aliar a você. A demonstração de sua força também me convenceu de que você é um verdadeiro mago de ascendência correta, que se livrou de quaisquer desvantagens que os erros de seu pai possam ter lhe imposto. Vitória será sua para você fazer o que quiser e a Casa Bones será uma aliada da nossa estimada Casa Travers, conduzindo ambas as casas para uma glória ainda maior. Mas esteja avisado de que você não terá nenhuma reivindicação sobre nenhum membro da Casa Travers. O verdadeiro herdeiro ainda é meu irmão mais novo e ele herdará tudo quando sua sentença em Azkaban estiver completa e eu morrer. Quaisquer filhos que vocês dois possam gerar estarão sob sua própria casa, não recebendo nada de nós além de nosso sangue nobre, do seu novo aliado, Wilhelm Travers. Aquele filho da mãe desgraçado, gritou Vitória irritada depois que ela terminou de ler a carta por cima do meu ombro. Tenho que concordar com você nisso. Basicamente diz obrigado pelo dinheiro. Mesmo que você vença um dragão, sua mãe ainda é uma vagabunda sangue ruim e seu pai um traidor. Você pode fazer o que quiser com minha própria filha, e foder qualquer coisa que saia dela porque temos sangue melhor que o seu. Não é exatamente o melhor cunhado que eu tenho aí. Eu disse enquanto concordava com a mulher furiosa. É só isso que ele pensa de mim. E ele ainda tem a cara de pau de basicamente remover qualquer um dos meus futuros filhos da família. Isso é inacreditável. Por que ele vai tão longe contra mim? Porque eu sou uma mulher. Eu sou melhor do que qualquer um além de você na nossa geração, e eu ainda só considero isso uma moeda de troca porque eu não tenho um pau, porra. Ela continuou a gritar enquanto desabafava. E a parte sobre seu tio ser o herdeiro é absolutamente insana. Este é um comensal da morte condenado que foi torturado por dementadores por mais de uma década e ele acha que o cara vai administrar adequadamente a Casa Travers? Completamente delirante. Ele está literalmente estrangulando seu próprio futuro com suas próprias mãos. Acrescento enquanto jogo a carta na minha mesa. Ele não consegue ver nada claramente, pois sua cabeça está enfiada na própria bunda, procurando por seu sangue superior. Vitória bufou enquanto olhava com desdém para a carta. Então o que você quer fazer, amor? Eu sei que você tinha tantas reservas sobre fazer qualquer coisa contra o homem antes.
Mas sabemos que ele é a razão ou pelo menos parte da razão para a condição atual da sua mãe. Ele é obviamente um supremacista de sangue. Ele nunca vai deixar você herdar nada e ele basicamente te trata como um peão. Mesmo que você ainda não queira fazer nada, eu não posso deixar um pedaço de merda fazer o que ele quer mais. Não quando isso te machuca. Eu declaro com determinação enquanto olho para ela. HMPH. Como se aquele bastardo pudesse fazer alguma coisa comigo. Ele é tão patético. Tenho certeza de que poderia derrotá-lo com facilidade desde o 5º ano, mas a lei não me deixou. Agora que farei parte da família Bones e a mancha de tiro concordou, posso realmente começar a colocá-lo de joelhos. A única coisa que quero fazer é esperar pela formatura em minha mãe. Depois disso vou garantir que aquele pedaço ambulante de esterco de dragão sofra. Ela respondeu venenosamente com fogo nos olhos. Se é assim que você quer lidar com isso. Mas tem seu agora noivo oficial e futuro marido. Seria justo oferecer meus recursos para fazer isso, não é? Eu disse de volta com um sorriso diabólico. E como suas coisas ajudariam? Eu sei que você é praticamente a pessoa mais rica da Grã-Bretanha, mas não consegue fazer tudo só com dinheiro. Ela questionou enquanto me olhava com alguma confusão. Bem, eu não te culpo por não lembrar, já que você estava um pouco ocupada quando eu estava lendo meus relatórios. Eu disse com uma piscadela maliciosa, fazendo a garota sorrir e corar um pouco. Mas eu tenho mais do que apenas negócios, minha querida. Você leu sobre meus laços na aplicação da lei, mas não viu as partes em que eu também tenho conexões no departamento de Aurores, bem como no Hit Wizard S. Parece que você também esqueceu a parte sobre minha própria rede de informações embutida no ministério e em muitas casas e empresas importantes. E o mais importante, eu tenho um grupo de solucionadores de problemas menos do que legais sob mim. Você tem Aurores sob seu comando? Ela exclamou surpresa, principalmente porque é um dos departamentos sob o comando da minha tia. Sim, até tenho algumas pessoas no departamento de mistérios, se você estiver curioso. Respondi com um sorriso divertido. Como você conseguiu fazer isso? Ela perguntou enquanto seus olhos se arregalavam. Tenho um ótimo mestre espião. Respondi simplesmente. Espere um segundo. Vamos voltar um momento. O que você quer dizer com solucionadores de problemas menos que legais? Ela então perguntou ao perceber algo. Eu posso ou não ter um grupo de mercenários altamente qualificados que treinei e soltei no submundo bruxo. E esse grupo pode ter me ajudado a me livrar de alguns elementos mais sombrios em nosso país. Respondi com um sorriso frio dessa vez. Você não quer dizer que tem seus próprios assassinos? Tori perguntou, incrédula. Você poderia chamá-los assim. Eu simplesmente respondi enquanto olhava diretamente em seus olhos. Mas por quê? Eu entendo a rede de informações, mas por que você teria seu próprio esquadrão de ataque, a Eden? Isso não é do seu feitio. Ela perguntou enquanto olhava para mim como se eu fosse uma pessoa diferente. Porque às vezes alguém precisa remover o veneno da sociedade derramando sangue. Muitas pessoas boas morreram durante a última guerra enquanto protegiam ativamente o mal. Agora, aqueles que não hesitariam em retornar a como agiram durante a Primeira Guerra estão simplesmente livres para continuar machucando e matando outros simplesmente por causa de cujas barrigas eles podem sair. E eu simplesmente não sou ingênuo o suficiente para pensar que eles simplesmente mudarão seus caminhos. Eles tiveram suas chances, agora é hora de alguém fazer algo produtivo ou os bruxos não terão futuro. Eu respondi com determinação em minha voz impossível de ouvir mal. Mas você sempre fala sobre querer um mundo melhor para nossos filhos. Ela tentou entender. É por isso que sou o único que fará isso. Tudo vai ficar por minha conta. Mas o sistema de justiça está quebrado demais para dar justiça de verdade. Eles se importam demais com sangue velho e dinheiro. Até Dumbledore protegeu esses monstros em alguma esperança ingênua de que eles se arrependessem. O homem trancou à força a pessoa responsável pela matança em massa de crianças por meio de rituais e meu próprio torturador pelo amor de Merlin. Isso mostra o quão patético o sistema é. E a única razão pela qual não fiz nada contra sua família e os Malfoy é porque você é meu amor e um verdadeiro nobre. E ainda espero que Draco possa pelo menos mudar seu caminho o suficiente para não se tornar seu pai. Respondi com um olhar severo no rosto. Thor hesita depois de ouvir meu próprio raciocínio. Ela sabe muito bem quantos comensais da morte escaparam e ainda estão muito apegados às suas crenças e estão tentando passá-las para a próxima geração. Ela teve que chamar alguns deles de tio e tia. Eu deixarei um mundo melhor para trás, mas esse confronto precisa ser feito primeiro ou sempre ficaremos estagnados com o resto deles. Ninguém realmente puniu essas pessoas, então eu farei. Não me importa o que Dumbledore pensa, nem o ministério, nem mesmo a mãe quando se trata disso. Essas pessoas precisam ser eliminadas ou quebradas. Elas precisam perceber que não são nada além de alguns tolos iludidos e que o mundo mudou. Eu sempre farei o que puder para melhorar o mundo mágico cultivando o futuro, mas também devo me livrar das raízes podres. Além disso, eu estava apenas oferecendo a você tudo o que tenho. Você pode simplesmente prendê-lo. Eu simplesmente acrescento antes de terminar minha explicação. Depois de alguns minutos de silêncio, ela finalmente olha para mim com olhos determinados. Eu percebo que o homem que eu chamei de pai é abominável. Ele era um comensal da morte. Ele é um supremacista de sangue, um racista e um pedaço de lixo machista. Ele me bateu por um longo tempo. Você entrou na minha vida e provavelmente quebrou minha mãe. Eu odeio o bastardo, mas não vou matá-lo. Isso é muito fácil. Eu vou lentamente fazê-lo perder tudo o que ele acha importante e vê-lo quebrar pedaço por pedaço. E só então eu o enviarei para Azkaban. Eu realmente não concordo com o que você fez, mas eu entendo e não vou te impedir. Enquanto você for você e nós nos apoiarmos, eu estarei ao seu lado. Ela finalmente respondeu. Você sempre terá meu apoio, Tori. Respondo suavemente enquanto meu corpo relaxa de seu estado tenso. Eu lhe darei acesso à minha rede completa de informações. Tudo o que precisar você terá. Vamos trazer sua mãe de volta e quebrar o bastardo. Então me levanto do meu assento e vou até ela, abraçando a jovem mulher na minha frente.
Sinto muito por ter esse lado, mas prometo usá-lo somente quando for absolutamente necessário. Eu ainda sou e sempre serei seu corvo, certo? Eu digo gentilmente enquanto a envolvo em meu abraço. E eu sempre serei sua rainha. Ela respondeu enquanto me abraçava de volta. Só não vá para onde eu não possa seguir. Eu prometo. Capítulo 136. Os últimos 2 dias da nossa pausa foram um pouco tensos depois das nossas conversas sobre eu mandar assassinar pessoas, mas felizmente uma noite fazendo praticamente tudo, menos o último passo, ajudou a tirar isso dos nossos sistemas e tudo a rolar corretamente. Só um pouco de diversão para ter nossas engrenagens sincronizadas novamente e fazê-la entender que nada mudou. Eu apenas removo os piores seres humanos do país. Também decidimos esperar antes de liberar qualquer informação sobre a água benta, se é que algum dia o faremos. O material é muito valioso e quase pode ser considerado como estando no mesmo reino da Pedra Filosofal. Seria muito perigoso para nós e para aqueles com quem nos importamos. Em outra nota, Vitória e eu começamos a tramar contra nossos respectivos alvos usando minha rede e forças prolíficas. Tenho que apoiar minha garota em seus esforços. O alvo dela era obviamente o pai. E depois da decisão de colocar o homem de joelhos, ela começou a planejar como fazer isso. A ideia inicial dela era destruir a casa em si e fazer tudo com que o homem parece se importar desmoronar diante de seus olhos, mas eu a convenci do contrário. Minha sugestão sobre isso foi pegar tudo e usar para ir contra tudo em que ele acredita. Supremacia de sangue. Ajudar bruxas e bruxos nascidos trouxas a obterem ferramentas adequadas para sua educação. Bastardo sádico? Doar e organizar eventos para apoiar Sentemungus. Comensal da morte? Apoiar os direitos de meios seres trouxas, nascidos trouxas, seres mágicos e até Dumbledore ou Harry Potter. Praticante de artes das trevas. Limpar todos os objetos e antiguidades obscuros e orgulhosos da família. Porco machista? Assumir o controle de toda a casa dele. Apenas desfazer tudo. Ela realmente gostou da ideia e começou a contatar meu pessoal na firme, o Ministério e o Herald para obter as informações e evidências de que precisaria para isso. Eu até enviei algumas cartas para algumas das minhas famílias aliadas no Visengamoth para apoiar a ascensão de um novo Lord Travers que estaria do nosso lado. Isso resultou em ela rapidamente começar a acumular evidências, seu caso para herança, formando aliados e acumulando apoio. Eu, por outro lado, comecei a tramar a morte de um dos personagens mais odiosos que habitam este mundo mágico, Fenrir Greyback. Infelizmente para Geri, seu pai é sua escória total. Ele se diverte com matança e canibalismo, enquanto infecta crianças pequenas e basicamente faz lavagem cerebral nelas para odiarem o mundo. Durante o cânone, ele liderou lobisomens como parte dos executores e sequestradores de Voldemort, espalhando seu reinado de medo na Grã-Bretanha. Mas era hora de remover essa mancha da superfície da terra de uma vez por todas. Os primeiros passos dos meus planos envolveram a cidade dos lobisomens sob meus cuidados e o vazamento de notícias sobre a vacina. Isso seria feito de uma maneira completamente controlada, envolvendo o pessoal de Geri na cidade mencionando, acidentalmente, a criação de um supressor sendo testado no centro médico para marcar espiões que deixaríamos se infiltrar no lugar. Isso depois que um de nossos espiões perto de Greyback começa um boato sobre isso, é claro, fazendo-o tentar descobrir isso. Isso vai enfurecer o cão quando ele vir tantos lobisomens não vivendo como animais selvagens e tendo vidas normais. A visão deve deixá-lo muito agitado e levá-lo a tomar decisões precipitadas. Os próximos passos seriam simplesmente transformar a área perto do centro médico em uma caixa de extermínio para qualquer um que ele trouxer e acabar com todos aqueles que vierem. Simples na verdade, mas eu estarei lá para esta operação e Scott também. Quero ter certeza de manter uma promessa que fiz e meu sempre confiável assistente deseja apoiar as mulheres de quem ele cuida durante este evento. O plano ocorrerá entre a segunda e a terceira tarefa, comigo tendo uma infinidade de meios para sair furtivamente do castelo. Mas verei se meus amigos vão querer participar disso. Eu já escondi muito deles e esta pode ser uma ótima oportunidade para eles ganharem experiência. Riscos minimizados, oponentes reais, baixas chances de maldições mortais serem usadas por qualquer pessoa que não seja Fenrir. E minha vacina pode neutralizar o vírus responsável por transformar outro em um lobisomem antes que ele possa infectar uma pessoa se injetada antes, tornando a operação relativamente segura. Vitória acabou ficando bem animada com isso, sentindo que eu tinha confiança suficiente para levá-los para uma batalha e já estava pensando sobre que tipo de magia usar durante a operação. Enviei mensagens privadas para Christian e James, obtendo respostas em poucos minutos. O primeiro estava animado para derrubar uma das piores pessoas da Europa, gabando-se de que seu treinamento finalmente valeria a pena. E o último concordou também, mesmo que estivesse um pouco mais apreensivo do que meus outros amigos, mas decidiu fazer equipamentos para proteger a si mesmo. Thor e Christian para seu próprio trabalho de preparação. Eu não precisava de nada com minhas manoplas feitas pelo Rei Goblin, meu casaco de couro de basilisco, dragão, armas e acessórios pessoalmente encantados e minhas habilidades pessoais avassaladoras. Geri era, sem dúvida, a mais séria sobre a operação. Ela começou a preparar seus homens imediatamente, chegando até a não aceitar contratos por um tempo para fazer isso. Ela também era responsável por coordenar a cidade e garantir que nenhuma informação vazasse. E Scott estava fazendo tudo o que podia para ajudá-la durante esse tempo. Não importa se ele era um monstro, uma criança matando seu pai vai afetá-la mesmo que ela não queira, e o cara quer estar ao lado dela para isso. Eu também estava coordenando com Elaine e algumas pessoas do departamento de Aurores para que viessem depois que terminássemos de lidar com tudo, usando apenas as elites de Fortress e os lobisomens treinados sob meu comando. Decidi esperar antes de decidir se contaria ou não a Remu sobre tudo o que estava acontecendo por algumas razões que qualquer um que assistiu aos filmes poderia adivinhar.
adivinhar. Eu não queria que ele contasse a Dumbledore, para começar. O diretor simplesmente não concordaria em sacrificar o animal, mesmo depois de tudo que ele fez. Remus é muito pacifista em geral, mesmo que suas habilidades e intelecto sejam de primeira, ele não seria capaz de lutar adequadamente com meus homens. Ele estava em uma ordem que basicamente fez uma lavagem cerebral em cada membro para nunca matar seus oponentes e eu não quero essa estupidez no meu campo de batalha. E mesmo que o homem tenha sido transformado por Greyback, não acredito que ele deseje vingança, já que ele é muito receptivo a tudo. Além disso, não quero que meu relacionamento com o homem acabe quando ele está fazendo um ótimo trabalho administrando a escola na cidade. Com todas as intrigas acontecendo entre Vitória e eu, não pude deixar de rir do fato de que nós dois estávamos planejando ferrar com alguns bastardos enquanto nos ajudávamos a descobrir como faríamos isso. Nunca pensei que planejar a destruição de pessoas seria uma atividade de casal. Mas quando você está namorando um Sonserino, o que você pode esperar? Mas não vamos fazer isso com muita frequência. Não queremos acabar como uma espécie de família mágica da máfia. O fato de termos que retornar a Hogwarts amanhã me ajudou nesse objetivo, pois paramos de planejar a noite para nos preparar. E dessa vez voltaríamos de trem, sem ter que passar pelo incômodo de aparatar em Hogsmeade e depois andar ou arranjar uma carruagem. O dia seguinte chegou rápido, fazendo com que a casa inteira corresse para pegar um trem, mesmo que sempre saiamos bem cedo e embarquemos 1 hora antes da partida. É principalmente porque minha mãe tem que ir trabalhar, mas pelo menos temos uma viagem tranquila e confortável nos carros do ministério. Isso me lembra do fato de que tirei minha carteira de motorista trouxa, e também tirei um tempo para ter certeza de que tenho tudo devidamente registrado desse lado também. Ou seja, passaportes, cartão médico, cartões de crédito, seguro e toda essa porcaria trouxa irritante. Fazer essas coisas é surpreendentemente útil quando você quer esconder algumas coisas do lado mágico das coisas. Eles simplesmente nunca pensam em um bruxo escondendo coisas no mundano. Eu posso ter confundido os responsáveis pelo meu processamento e subornado alguns outros para que eu, tendo 17 anos, não fizesse nada. O resultado final é que eu pareço ter 18 anos no mundo trouxa, então não é grande coisa. Além disso, ainda tenho milhões em bancos trouxas, então não se preocupe em não conseguir viver como um adolescente. Estou animado para brincar com alguns dos carros que Scott vem comprando, colecionando e mantendo depois que tirei minha carteira. Eles têm chute. Scott acabou de ganhar um Jaguar XJ220 1992 e um Lamborghini Diablo 1990 adicionados à coleção. Tenho certeza de que vou levar Tori para passear em um desses neste verão. Talvez os dois. Ambos parecem bons. Será uma boa maneira de relaxar e dar uma volta pelo país. Talvez até vá para o exterior por algumas semanas antes que as coisas realmente atinjam o ventilador. Tenho que conseguir qualquer coisa que eu possa conseguir, já que basicamente vou me envolver em uma guerra de sombras por 1 ano, enquanto tento preparar a Grã-Bretanha e ferrar com Voldemort. Eu me afasto de todos os meus pensamentos quando chegamos em King's Cross, descarrego nossa bagagem mínima, já que Vitória e Susan têm os melhores baús encantados. Uma é minha noiva oficial e a outra é minha irmãzinha, e eu tenho mais dinheiro do que sei fazer com isso neste momento, então comprei o melhor para elas. Elas só os compraram depois que James e eu os modificamos completamente. Enquanto andamos pela plataforma 9 3/4, vejo um bom número de pessoas lendo o Herald. Mais especificamente, uma nova seção do Herald chamada Redenção de Redações. É basicamente uma nova parte do jornal que procura artigos falsos, prejudiciais ou distorcidos escritos no passado e tem como objetivo trazer à tona a verdade da falsidade. É uma ideia bem bacana, se é que posso dizer. E o mais engraçado sobre isso é que isso é parte da minha maneira de esmagar lentamente um certo inseto que anda por aí. Quase 90% do que ela escreve são mentiras, exageros ou apenas merda de dragão. E isso vai lentamente destruir sua reputação, pouco a pouco. Quero expulsá-la de qualquer trabalho que envolva escrever ou falar qualquer tipo de notícia ou conhecimento. Ela ignorou meus avisos e tentou me atacar, então vou moê-la até virar pó. Mas não escrevi essa seção só por isso, ela também é para ajudar a consertar erros do passado que as pessoas esqueceram, ou ajudar a dar um desfecho para os outros, ou talvez mostrar às pessoas uma verdade enterrada. Acontece que Rita Skeeter escreveu muitos artigos que resultaram na destruição de pessoas, empresas e avanços mágicos, nos dando muita munição. Enquanto passamos por alguns leitores leais discutindo a verdade aparente, nós três entramos no trem vermelho brilhante. Tori e eu nos separamos de Susan enquanto ela vai encontrar alguns amigos de sua casa que não ficaram para o baile de Yule, me deixando sozinha com meu lindo noivo. E para nossa sorte, nenhum James ou Christian estará presente neste passeio. Então, com alguns feitiços aqui e algumas runas ali, eu consegui proteger completamente a cabana. E essa foi provavelmente a melhor viagem de volta a Hogwarts que eu já fiz. Capítulo 137. Estar de volta a Hogwarts é sempre uma boa sensação para mim, com toda a honestidade. O castelo simplesmente parece estar em sintonia comigo, se isso faz sentido, e acho que essa é uma das razões pelas quais tantos nunca esquecem seu tempo aqui. À medida que crescemos, aprendemos e melhoramos, a magia que permeia o lugar nos nutre e devolvemos um pouco da nossa própria magia a ele. Acredito que essa seja a razão por trás da semi-ciência da escola e da existência de pirraça. A atmosfera do lugar ficou bem interessante depois do intervalo. Em vez de sentir emoções de relutância, nervosismo ou resignação que surgem quando as pessoas retornam das férias, a excitação aumentava no ar e várias auras rosas podiam ser vistas por todo o local.
Acho que o baile formou muitos casais novos, hein? Eu disse aos meus amigos enquanto caminhávamos pelos corredores para almoçar e avistei 2 casais se agarrando no pátio. Eu sinto que isso é algo que deveríamos fazer enquanto estamos na escola. Existem diferentes tipos de romances dependendo da idade dos participantes e é bom experimentar os mais inocentes quando podemos. Acrescentou James com um sorriso calmo como sempre. É certo, romance inocente. Falando em romance, quando você vai chamar sua florzinha para sair? Perguntou Christian, pois queria provocar nossa amiga. Então quando você vai admitir que é um lolicon? Vitória perguntou enquanto sorria para ele com olhos levemente predadores. O que diabos é um lolicon? Ele perguntou de volta, completamente confuso. É algo que a Eda me ensinou quando estávamos discutindo diferentes países mágicos e tivemos uma discussão aprofundada sobre o Japão e sua cultura. Achei que a palavra combinaria perfeitamente com você. Ela disse com um tom leve enquanto explicava, mas não respondeu à pergunta. Ok, então é japonês. O que significa então poderosa rainha bruxa? Ele perguntou enquanto de repente sentiu um pouco de medo quando olhou para ela e viu sua diversão. Ah, nada mal. É só o título para certos homens de uma preferência e cultura particular. Ela disse enquanto enrolava uma mecha de seu cabelo em volta do dedo. Merlin que se dane mulher. O que isso significa? Ele perguntou novamente enquanto seu temperamento começava a piorar. Só que você e certos cavalheiros preferem mulheres menos desenvolvidas, é tudo. Sou muito grata, pois isso significa que não preciso bater em você por ficar me olhando o tempo todo. Ela respondeu com desdém, fazendo com que o rosto de Christian ficasse pálido, depois vermelho e depois um tom ainda mais profundo de vermelho quando ele percebeu o que ela queria dizer. Eu não gosto de meninas. Ele gritou um pouco alto demais quando alguns alunos que passavam o olharam. Achei que você gostasse da Luna? Perguntei de repente enquanto me juntava à provocação, recebendo um olhar malicioso de Tori. Eu gosto. Quer dizer não. Quer dizer, por que isso faria de mim um lolicon? Eu nunca disse que gosto de outras garotas. Ele disse desesperadamente enquanto tentava sair desse buraco. Mas você acabou de dizer que gostava de uma garotinha tão fofa e inocente. Quase na metade do 3º ano. Pura como um coelho. Vitória disse com um olhar pensativo no rosto. E você, minha amiga, é basicamente um lobo mau cujas presas estão pairando bem acima dela. Então, como saberemos se você não vai dar uma mordidinha em outro coelhinho para saciar seus desejos? Acrescentei enquanto Vitória e eu olhávamos uma para a outra para ver a diversão que estávamos tendo enquanto brincávamos com nossa amiga. Vendo nossa provocação, James decidiu finalmente se intrometer e acabar com nossa pequena diversão, e se aproximou de Christian ajoelhado no chão em desespero. Juro que quase consegui ver a aura negra de depressão do anime. Acho que já chega de brincar com os sentimentos de Christian, vocês dois. Ele disse com um pequeno sorriso que tentava reprimir antes de continuar, e Christian, acredito que aprofundarei meu relacionamento com Fleur e Gabrielle ainda mais antes de convidá-la. Também tenho estudado francês e estou fazendo planos para ir para o exterior depois da formatura, se der certo. Então aí está sua resposta. Nosso amigo selvagem olhou para James com esperança enquanto ele interrompia nossa provocação implacável. Mas sim, tente não flertar com ninguém que esteja no 4º ano. Ele acrescentou com um olhar brincalhão, fazendo Christian gemer em derrota enquanto nós 3 apenas rimos muito. Nós o animamos depois, já que estamos tentando provocá-lo e fazê-lo admitir que realmente gosta dela de uma vez por todas. Poucos dias depois, ouvi dizer que o meio gigante simpático da nossa vizinhança estava deprimido e demonstrava isso na aula. Isso definitivamente aconteceu porque ele tentou confrontar Madame Maxime sobre sua ascendência e acabou sendo violentamente rejeitado quando abriu seu coração para a mulher. Não é tão ruim quanto era no cânone. Isso resultou no homem quase perdendo o emprego porque Skeeter teve que escrever um artigo incriminador sobre os pais de 2 pessoas transando com o gigante. Há mais esqueletos no armário de Hagrid por causa da coisa da Câmara Secreta, mas eu consegui um perdão adequado para ele por isso, então nem importa mais. Christian, Hermione e eu ajudamos a transformar o homem em um professor bastante popular após o sucesso do ano passado. E ele tem aprendido mais magia por meio de algumas aulas gravadas e livros que dei a ele, com todos aqueles que ele está perto de ajudá-lo quando ele tem algumas perguntas. O que sempre achei ridículo nessa situação foi a reação de Maxime durante esse evento. A mulher tem basicamente 12 pés de altura e provavelmente pode esmagar uma pessoa normal com relativa facilidade, mas ela continua dizendo que tem ossos grandes. Como se fosse uma garota gorda. A desculpa dela é bem idiota, já que o ser humano mais alto já registrado foi Robert Wadlow, que nem chegou a 9 pés, já que parou em 8 pés e 11 polegadas. Então, ter 2 pessoas no mesmo lugar medindo mais de 11 pés e dizendo que elas têm ossos grandes é simplesmente idiota para mim. Eu entendo que o mundo bruxo é cheio de babacas, intolerantes, racistas e idiotas, mas ela conseguiu se tornar a diretora de uma das principais escolas de magia do mundo, mesmo quando é bem óbvio que ela tem sangue gigante em suas veias. Ela deve ter conquistado muito em sua vida para alcançar uma posição tão cobiçada também, mas ela ainda nega veementemente sua herança. É basicamente um segredo aberto neste momento, de qualquer maneira. Ela teve sorte que eu estou tendo a vida de Skeeter lentamente se quebrando pedaço por pedaço. Uma punição poética na minha opinião, já que ela fez a vida de muitas bruxas e bruxos desmoronar diante de seus próprios olhos. Ela merece sentir o amor também. Mas as ações de Maxime me fazem querer contar a ela uma pequena citação divertida de um personagem bem interessante. Nunca se esqueça do que você é.
O resto do mundo não vai. Use isso como uma armadura, e isso nunca poderá ser usado para machucar você. Como resultado de ela não conseguir se aceitar, tive que passar uma noite bebendo com um Hagrid muito deprimido. E não olhe para mim como se eu fosse apenas um adolescente, sou um bruxo adulto totalmente legal. Além disso, são necessários barris literais de bebida para me deixar bêbado, porque meu corpo é tão específico. Então eu poderia facilmente acompanhar a bagunça soluçante. Demorou algumas horas, uma tonelada de uísque de fogo, alguma intervenção do trio dourado, uma conversa estimulante de Christian, um telefonema para Sirius, já que eles são amigos. E até mesmo uma promessa de deixá-lo abraçar alguns dragões bebês de uma das reservas da família Bones para que ele ficasse bem e saudável novamente. Honestamente, é difícil culpar ou ficar bravo com Hagrid em geral, já que ele é meio que uma criança grande. Ele nunca teve alguém que pudesse guiá-lo adequadamente ou ajudá-lo a crescer desde que seu pai morreu quando ele mal era elegível para Hogwarts. E apenas Dumbledore o manteve longe das ruas, então eu quero ajudar o homem. Essa é basicamente uma das razões pelas quais tento ajudá-lo. Além do fato de que ele ensinou a Christian e a mim um bocado de coisas legais em nossos dias mais jovens de correr pelos terrenos. Ele voltou a elogiar a fofura dos dragões em pouco tempo. Na última semana de janeiro, decidi fazer uma segunda reunião de campeões para ver se todos estavam bem até agora. Tenho certeza de que Fleur entendeu o que estava acontecendo, já que Maxime provavelmente teria dado algumas dicas. Eu não disse a James para não falar sobre esse tipo de coisa e ela ainda é uma jovem extremamente inteligente. Victor estaria em uma situação mais difícil se não fosse por seu diretor. Embora seja habilidoso e experiente, o cara não é exatamente o melhor pensador. Felizmente para ele, Karkaroff é um juiz e diretor completamente tendencioso que provavelmente apenas lhe deu a pista e então começou a ajudá-lo a se preparar. Sou capaz de fazer essa tarefa há anos e conversei com Tori sobre ela ser minha pessoa mais querida. Ela estava meio feliz e meio chateada ao mesmo tempo. Era mais um conflito entre seu orgulho como uma bruxa forte e a felicidade que ela sentia por ser chamada de minha pessoa mais preciosa, mas ela finalmente concordou. Já que fomos ao baile juntas e estávamos começando a deixar as pessoas perceberem que somos uma coisa. Se ela decidisse não ser a pessoa que eu resgataria, eu teria simplesmente perguntado ao diretor sobre isso, já que eu tinha duas outras grandes amigas disponíveis. O único com quem me preocupei foi Harry porque Cedric não é o campeão dessa vez e isso significa que nenhuma pista foi dada a ele sobre como lidar com o ovo. O garoto é mais inteligente e mais forte do que seu eu original, mas ele não foi capaz de superar faixas etárias e não está nem perto de ser talentoso o suficiente para realmente se tornar uma potência agora. Ele certamente poderia se tornar um homem habilidoso e perigoso, mas não consigo vê-lo tendo sua terceira maturação antes de seu 100º aniversário, pelo menos. E mesmo que Ron esteja melhor, ele não ficou muito mais inteligente, apenas mais aberto e disciplinado. Hermione tende a entrar em pânico demais e fica nervosa demais para pensar direito, então, mesmo com sua vontade de aprender, ela achará difícil ajudar neste caso. Então nós quatro nos encontramos no Exchange para uma pequena troca. A Eda, é um prazer vê-lo novamente. Como foi sua visita à sua família? Perguntou Fleur, acolhedora, enquanto fazíamos aqueles 2 beijos de bochecha com bochecha, algo que eu nunca consegui. Mas se parece que estamos perto, então eu vou lidar com isso. Foi bem relaxante depois que terminei toda a papelada. Como foi sua estadia? Sei que você não é fã da nossa escola mais fria e da comida pesada. Respondi com um sorriso brilhante. Melhor agora que você e James foram falar com os elfos domésticos. Eles têm feito comida deliciosa desde então. E James comprou para mim e Gabrielle roupas de inverno maravilhosas para Noel, consertando esse problema. Ela respondeu com um sorriso feliz no rosto, deixando Harry e Victor bastante atordoados. É ótimo ouvir isso. Eu digo com um aceno de cabeça enquanto me viro para Victor e lhe dou um aperto de mão firme. E você, meu amigo? O Winter aqui é mediano comparado a Durstram, me deixando trabalhar sem problemas. Christian tem sido um bom oponente. Ele responde com uma expressão calma substituindo sua normalmente severa. Tenho certeza de que ele também ficou feliz com o arranjo. Respondi com uma risada calorosa. E você, Harry? Alguma travessura que eu deva saber? Não, mas eu vi o Sr. Bagman sendo perseguido por goblins em Hogsmeade. O resto do tempo foi com Ron, Hermione, Neville e Ginny. Nós também tentamos ajudar a Grid a se sentir melhor antes de você voltar. Ele respondeu com um tom vermelho de um nome específico. Bagman está com uma dívida muito grande, já que ele continua jogando, mas é péssimo nisso. Provavelmente é por isso que os goblins estão atrás dele. Eu disse com uma risadinha de um dos meus pequenos planos, já que o homem não será chefe de departamento por muito tempo. Digamos que tenho meu pessoal em todos os lugares certos e provavelmente terei um chefe de departamento sob meu comando em breve. Também estou preparando o próximo chefe de relações internacionais, esperando poder ter 2 departamentos funcionando corretamente pela primeira vez. Agora que as gentilezas acabaram, vamos falar sobre nossa próxima tarefa. Anunciei com um sorriso e um bater de palmas. Quem descobriu o que eles vão ter que fazer e como? Não é de surpreender que Victor e Fleur tenham levantado as mãos, deixando Harry inquieto na cadeira. Isso é bom. Agora Harry não é grande coisa e você ainda tem tempo. Não posso lhe dar nenhuma resposta sobre isso, já que é parte do contrato mágico de um campeão, mas minha sugestão é ler sobre sereias. Elas têm uma biologia fascinante. Eu disse gentilmente ao garoto, recebendo um olhar ligeiramente confuso em resposta. Já consegui meu jeito de completar minha tarefa, mas quero ver se posso ajudar vocês dois um pouco. Então, o que vocês têm? Perguntei enquanto me virava para meus companheiros campeões. Eu acredito nos meus encantos. O encanto da cabeça de bolha vai servir muito bem. Fleur declarou orgulhosamente.
Essa é uma boa opção para aqueles proficientes nisso. Mas eu sugeriria que você também pensasse em uma maneira de se mover rapidamente e praticar o lançamento debaixo d'água. A primeira tarefa envolveu um dragão, então duvido que a segunda seja fácil. Eu aconselhei enquanto pensava sobre suas habilidades atuais. Tenho certeza de que James estará mais do que disposto a ajudar você. Isso realmente a fez corar, me fazendo pensar que James é realmente esperto por ter se aproximado tão rapidamente daquela garota orgulhosa e defensiva. Eu confiarei na autotransmutação. Victor simplesmente respondeu com uma cara severa. Sim, essa é uma solução para aqueles com experiência no campo. A única coisa que eu realmente poderia pensar sobre suas capacidades de ataque depende de como você faz isso e quão rápido você será capaz de se mover. Mas eu vou te passar alguns livros para ajudar. Eu disse a ele enquanto tirava 2 livros da minha bolsa e os passava. Obrigado. Krum simplesmente disse enquanto os examinava. E eu? Harry perguntou de repente, parecendo muito nervoso por não receber nenhum conselho. Você vai descobrir o que é ovo antes da tarefa e então receberá conselhos. Respondi enquanto bagunçava seu cabelo preto bagunçado. Ele não gostou da minha resposta, mas percebeu que não posso simplesmente contar tudo. Então ele entendeu minha dica e o que ouviu nós 3 conversando e saiu para encontrar seus amigos. Também me despeço rapidamente de Victor e Fleur antes de trancar a bolsa atrás de nós. A segunda tarefa chegaria em breve e todos tinham que se preparar. Capítulo 138. O mês seguinte foi interessante por alguns motivos. A maior delas era a tarefa que se aproximava rapidamente. Tudo estava pronto da minha parte, pois eu sabia exatamente o que a tarefa envolveria. Eu não tinha planos de fazer nada realmente chamativo, pois ninguém realmente veria. Quer dizer, a maioria das pessoas vai ficar apenas olhando para um lago de uma plataforma, enquanto espera nas temperaturas de fevereiro da Escócia. Então não é o melhor público para uma apresentação. Eu não tinha planos de machucar os sereianos do lago também. Meu grupo inteiro é realmente bem fluente em algumas línguas, pelo menos, e sereiano é uma delas, já que tínhamos uma tribo no castelo para conversar, o que significa que somos amigos da tribo no lago e eu não tinha intenção de machucá-los. Todos nós tínhamos alguns bons amigos lá embaixo e passamos um bom tempo nessas águas durante os dias mais quentes da primavera e do outono, nadando como método de nos refrescar e visitando a vila enquanto fazíamos isso. O plano era entrar e sair rapidamente, pois eu sabia que a tribo estaria guardando nossos reféns, dentro ou perto da aldeia, então tive que ir direto para lá. Para tornar as coisas mais justas para todos, decidi dar uma pequena aula sobre o ecossistema do Grande Lago para todos os campeões que quisessem participar. Sem surpresa, os 3 ficaram bastante entusiasmados, então comecei com as várias espécies que temos lá. Pelo que sabemos, o lago tem a tribo Selkis dos Merpiopli, seus Gwyndilos levemente domesticados, alguns Kelpies correndo por aí, nossa amigável lula gigante. Algumas espécies menores de crustáceos e peixes e uma variedade de plantas aquáticas que podem ou não tentar afogá-lo se não tomar cuidado. Dei alguns conselhos sobre como lançar feitiços debaixo d'água corretamente e como consertar os problemas que surgem da resistência que eles oferecem. Não é um problema para mim devido à minha experiência debaixo d'água, mas os 3 na minha frente negligenciaram esses detalhes finos, pois estão muito ocupados aperfeiçoando os feitiços de que precisam para respirar debaixo d'água por 1 hora e Harry ainda não descobriu como vai fazer isso. A razão para isso é porque os feitiços que Victor, Fleur e eu usaremos estão muito acima do 4º ano, algo que Harry não tem esperança de dominar em menos de 1 mês. Já que um feitiço do 4º ano como Axil estava lhe causando tantos problemas e ele não estuda muito antes. No final da reunião, todos tinham uma ideia adequada do que enfrentariam lá embaixo e os planos estavam se formando em suas cabeças. Bem, de novo, exceto por um Harry nervoso. Mas eu dei a ele uma lista de livros e capítulos específicos para procurar possíveis soluções fora dos feitiços. Ainda não posso dar a ele uma resposta direta, pois isso pode levar à minha desqualificação do torneio por quebrar o contrato dos campeões. Minhas direções vagas e ajuda indireta, como minha pequena lição sobre o lago e sugestões de livros, ainda são permitidas. Mesmo que eu sinta que as ligações mágicas me empurram um pouco para trás. Mas tenho certeza de que se Harry lutar muito, nosso louco residente o ajudará descaradamente. Afinal, eles precisam dele naquele cemitério. Falando sobre esse pequeno enredo, alguns trechos interessantes chegaram aos meus ouvidos. Alguém se lembra de Crabbe e Goyle, senhor? Não? Sim. Bem, eles finalmente foram libertados de Azkaban durante o intervalo após cumprirem sua pena, mas eles simplesmente desapareceram. 2 dos comensais da morte mais cabeça de rocha que existem simplesmente desapareceram de todos os lugares e ninguém parece se importar ou notar, exceto eu e um Lucius Malfoy. Aparentemente. Acho que mesmo depois de foder com eles ele quer suas gárgulas idiotas de volta para poder tramar a distância novamente. Provavelmente para se vingar de mim, mas quem se importa? Eu já me diverti com esses idiotas. Se eles se opuserem a mim e decidirem servir sob aquela loiro novamente como bons cães, eu os matarei sem piedade. Isto é, se Voldemort não ficar ainda mais irracional e matá-los para mim primeiro. Mas duvido que isso aconteça logo, a razão é sua necessidade de peões para ganhar seu exército de tolos e intolerantes. Especialmente depois que eu fiz vários de seus líderes desaparecerem. Ele precisará tirar seus fanáticos de Azkaban rapidamente como resultado. E sim, seus movimentos são geralmente previsíveis para mim. Eu conheço seu modus operandi habitual, eu conheço seus planos passados e futuros. Eu possuo uma compreensão de sua psicologia e eu vou colocar muito mais pressão sobre ele assim que ele retornar e o ministério tentar negar isso. Então prevê-lo é bem fácil por enquanto. Isso provavelmente mudará quando ele ficar mais estressado e experimentar mudanças de humor ainda piores e crises de comportamento irracional. Ele nem vai me ver chegando. Uma figura que ninguém conhece.
com poder igual ao seu na estimativa mais baixa e superem muito dele e o de Dumbledore na melhor das hipóteses. Capaz de mover o ministério sem que ninguém perceba. Eu sou o que ele sonharia ser, mas meus métodos e resultados finais são completamente opostos aos dele. Nós dois queremos, tecnicamente, restaurar o mundo mágico à sua verdadeira glória. Ele acredita que é através da supremacia do sangue. Acredito na busca e no compartilhamento de conhecimento. Ele acredita que somente por meio do medo e de táticas brutais essa mudança pode ser feita. Acredito na abertura gradual das mentes e dos espíritos das pessoas. Ele acredita que senhores de sangue puro e nobre são aqueles que devem governar seus inferiores. Acredito que aqueles que demonstram caráter e capacidades adequados devem liderar. Ele lidera através do medo e do sangue. Eu lidero por meio de ideais e esperanças comuns. Ele se vê como o herdeiro de Salazar Slytherin, do sangue mais nobre, o bruxo mais forte que existe e imortal. Eu sou Aedan Bones, senhor da minha família, com força nascida na escuridão e refinada na luz. Eu me vejo como um guia, esperando que a visão do futuro que vi possa realmente trazer felicidade e prosperidade. Mas nós dois mataremos aqueles que estiverem em nosso caminho. Nós dois superamos as massas com a ajuda de rituais. Nós dois provavelmente somos os mais próximos do que um humano imortal poderia ser. Nós dois somos meio-sangues. Tudo se resume a como queremos que seja o futuro. E eu nunca permitirei que sua visão se torne realidade. Ele perdeu sem um oponente nível Dumbledore antes. Então agora eu vou esmagá-lo completamente quando ele vier para o round 2. Falando em esmagar alguém e nos distanciar dessa comparação um pouco deprimente, o trabalho de preparação para acabar com Fenrir Greyback está praticamente concluído. Pelo que meus espiões e informantes coletaram, ele estará no país na segunda semana de março, vindo sem nenhuma outra razão além de destruir nosso supressor e qualquer pesquisa ou amostra dele. O Ministério está esperando nossa aprovação antes de anunciar e carimbar oficialmente seu selo de aprovação. Eles só exigiram uma mudança na classificação, já que tecnicamente não é uma vacina. Realmente não é grande coisa. O monstro não tem ideia de que toda a comunidade de lobisomens na Grã-Bretanha está sob meu governo e o de Geri. Nós limpamos a casa há muito tempo e todos são extremamente leais por causa das enormes melhorias nos padrões de vida. Quero dizer, quem seguiria alguém que os faria agir e viver como animais quando podemos oferecer uma vida melhor do que muitas pessoas? É muito engraçado ter todos agindo como se o homem ainda fosse um grande negócio em vez de um homem morto andando. Vendo os relatos de suas ações e a ignorância flagrante do fato confirmaram que ele não sabia nada sobre a situação real. Ele realmente acha que apenas talvez 200 lobisomens estavam conosco, o que está errado em pelo menos outro dígito. Tornou-se o segundo maior assentamento mágico da Grã-Bretanha, superado apenas por Hogsmeade, que tem cerca de 3.000 residentes. A razão para todos os seus equívocos reside no fato de que temos feito tudo isso com muito cuidado. Nós até envolvemos todos os poderes do submundo no golpe que Geri foi pago para empreender. Nenhum deles gosta de Fenrir. Ele é um bastardo e uma ameaça, com algumas das gangues e famílias criminosas tendo realmente perdido pessoas para ele em morte ou maldição. Eles estavam mais do que felizes em simplesmente ajudar a manter as coisas em silêncio sem nem mesmo perder dinheiro com isso. Por outro lado, meus amigos ficaram muito animados com isso. Todos nós concordamos em usar o armário de fuga conectado à mansão Foster para escapar silenciosamente, com todos nós nos certificando de que não teríamos nenhuma tarefa de monitor ou chefe de turma naquela noite. Às vezes, ter autoridade é muito útil. Eu já movi o armário para o Roar, ou mais especificamente para a sala das coisas perdidas, já que seria muito chato levar James e Tori para o dormitório da Corvinal. Além disso, todos nós dominamos magias e movimentos furtivos por meio de treinamento e prática extensivos durante nossos anos em Hogwarts. Então nos encontrar lá é fácil como uma torta para nós. Seus preparativos individuais também não eram nada desprezíveis. Vitória fez um monte de poções e venenos úteis para a batalha, projetados para incapacitar, atrapalhar ou matar seus oponentes de várias maneiras, além de aprimorar ainda mais suas habilidades para a batalha. Era como ver um alquimista de jogos se preparando. Pelo que ela me disse, os efeitos eram variados e imaginativos, fumaça de várias densidades, cheiros e efeitos. Bombas de cola que se expandem dramaticamente e endurecem até certo ponto depois de alguns momentos, algumas granadas de luz, soluções ácidas fortes o suficiente para derrubar até um lobisomem, várias poções de cura e até uma adaga revestida de veneno. James tinha um fogo aceso sob ele quando começou a fabricar equipamentos de proteção para a tripulação. Os resultados foram muito impressionantes. E isso vindo de alguém que tinha relações próximas com goblins por quase uma década e tem peças feitas por seus melhores artesãos vivos. O cara fez braçadeiras e caneleiras em triplicado, com protetores de coxa e ombro adicionados para que nada pudesse impedir ninguém de se mover ou conjurar. Ele disse que também queria fazer proteção para o peito de todos, mas não tinha tempo suficiente. Então ele se concentrou em fazer o acima extremamente bem e ocultável sob roupas adequadas. Ele até fez um conjunto de máscaras prateadas de aparência legal com padrões diferentes nelas. Eu tinha asas sob meus olhos, Tori uma máscara de formato mais feminino com um diadema gravado, Christian tinha entalhes que lembravam a escola de lobos do Witcher, e James tinha o que era basicamente um rosto de Buda. E por último Christian estava fazendo preparativos de guerra. Ele havia encomendado inúmeras ferramentas usadas para caçar lobisomens antigamente por meio de algumas conexões. Incluía várias ferramentas e armas de prata, como facas, granadas de pó de prata, prata líquida e até mesmo uma besta com dardos com ponta de prata. Ele também conseguiu infusões extremamente fortes e perfumadas para prejudicar os narizes aprimorados de nossos alvos. Nós até conseguimos algumas plantas com as quais ele estava muito familiarizado para serem preparadas por toda a cidade para que ele pudesse usá-las em seu potencial máximo. Estava tudo pronto das cidades, da Geri, dos meus homens e do lado do ministério também.
Só faltava matar o bastardo. E com tudo isso acontecendo, o dia 23 de fevereiro chegou ao fim e o dia da segunda tarefa chegou. Capítulo 139. Era oficialmente o dia da segunda tarefa e o castelo estava agitado novamente. Os alunos estavam falando sobre o que a tarefa realmente poderia ser, já que ninguém havia vazado os detalhes e as pistas eram mantidas em segredo por quem as ouviu. Isso resultou em especulações selvagens de que teríamos que lutar contra a lula gigante no lago, principalmente porque tínhamos que passar por dragões primeiro, para enganar os sereianos que viviam lá dentro de alguma forma. A área de espectadores foi preparada, autoridades nacionais e estrangeiras estavam chegando lentamente. O ministério estava fazendo suas verificações de segurança e proteção, e 4 pessoas parecem ter escapado silenciosamente da vista de todos. Pelo que pude perceber, os 4 reféns seriam Tori para mim, Gabrielle para Fleur, Hermione para Victor e Ron para Harry. Tirando a mudança de Cho e Cedric, nada foi diferente. Fleur e James estão apenas começando a ser uma coisa, então não havia realmente uma chance de ele ser mais precioso do que sua irmãzinha. Victor realmente teve mais progresso com seu relacionamento com Hermione do que no cânone, mesmo que seja puramente platônico da parte dela até agora, então sua posição foi realmente fortalecida. E Harry é incrivelmente denso e tem um relacionamento estranho com relacionamentos, então seu melhor amigo ainda estava lá. Então faz sentido que nada tenha mudado muito em relação ao cânone até agora, exceto eu. Como éramos todos amigos também, nosso grupo de campeões e alguns de nossos amigos decidiram caminhar até o lago juntos. Isso formou um grupo de mim, Fleur, Victor, Harry, James, Christian, Cedric, uma garota de belos batons chamada Marie e 2 adolescentes corpulentos de Durstram chamados Ans e Valco. Harry chegou na verdade na hora, comparado ao cânone, onde lhe foi dito sobre e lhe deram Gilliveed no último segundo. Acho que minha dica ajudou o trio dourado a encontrar a solução mais rápido e Neville passando mais tempo com eles ajudou na aquisição da dita erva, já que não ouvi falar sobre as lojas de Snape terem sido invadidas. Infelizmente, Fleur e Harry estavam bastante nervosos com o aparente desaparecimento de Gabrielle, Ron e Hermione, mas não puderam procurar mais, pois a tarefa estava sobre nós. Vocês dois devem se acalmar. Vitória também desapareceu e eu presumo que isso esteja relacionado à nossa tarefa em mãos. 2 parceiros de dança e interesses românticos, uma melhor amiga e uma querida irmãzinha. Todos desaparecem bem antes de participarmos de um concurso que dizem nos fazer recuperar um tesouro perdido. Não é preciso muito para adivinhar o que pode ser quando você junta as peças. Eu disse em voz alta calma, em um esforço para ajudá-los a se concentrar. Você quer dizer que eles vão ficar no lago, mas isso significa que eles vão ficar lá por horas e está congelando lá dentro. Não é ruim? Harry perguntou nervosamente. Isso foi organizado pelo Ministério e supervisionado pelo nosso próprio diretor? Não há absolutamente nenhuma chance de eles deixarem que eles se machuquem enquanto fazem isso. Só a reação política deles se machucarem seria enorme, especialmente porque há convidados internacionais envolvidos. E Dumbledore nunca deixaria um aluno estar em perigo real, apenas o suficiente para testar seu metal. Eu respondi ao adolescente de cabelos escuros. Mas o ovo não disse que nosso tesouro desapareceria depois de 1 hora? O que acontecerá com Gabrielle depois da hora? De repente, Fleur perguntou em pânico. Isso provavelmente se refere ao limite de tempo para a tarefa. Eles nunca arriscarão sua segurança, então imagino que haja uma penalidade por não resgatar seu refém designado dentro dela. Respondeu James dessa vez enquanto tranquilizava a preocupada irmã mais velha e lhe dava um sorriso tranquilizador. Boa jogada intervir na hora certa, pensei com um sorriso enquanto continuávamos a caminhar. Krum ficou quieto durante nossa conversa, mas ele visivelmente relaxou a tensão em seu corpo depois de ouvir sobre minhas deduções e as de James. Chegamos à tenda dos juízes perto do lago e nossos amigos, acompanhantes se separaram de nós enquanto desejavam boa sorte a todos. Quando entramos, os juízes olharam para nós com sorrisos. Exceto por um Percy Weasley que atualmente parecia muito satisfeito consigo mesmo enquanto também tentava parecer melhor do que todos por algum motivo. É muito difícil não socar a cara dele agora. Ele parece tão presunçoso sobre sua nova posição que está esquecendo algumas coisas. Seu chefe nem sabe seu nome, ele não é realmente o chefe de relações internacionais. Praticamente todos na tenda têm uma posição mais alta, reputação melhor do que ele, e ele não tem autoridade real além de nos dar pontos. Tudo isso sem contar as coisas que ele não sabe, como seu chefe ser impérios, ele ser apenas um porta-voz do Voldemort Kunt e o fato de que, além de sua diligência nos estudos e em seguir as regras, ele é apenas um bruxo acima da média. Suas notas eram ótimas, mas isso significa quase nada quando você está em uma luta real inferno, geralmente é um prejuízo para os tipos de ratos de biblioteca, pois eles congelam ou hesitam muito. De qualquer forma, a situação era padrão. Todos têm 1 hora para resgatar seu tesouro de algum lugar no lago. Nossa pontuação será baseada em nossas habilidades e conhecimento usados para realizar a tarefa, o dano que sofremos ou a quantidade que nosso alvo de resgate recebe, a quantidade de tempo que levamos e quão bem lidamos conosco mesmos em geral. A única diferença era a vantagem dada dependendo de nossas pontuações na primeira rodada. Com base em nossas posições, ganhamos uma certa quantidade de tempo de bônus. Basicamente, o primeiro lugar começa 2 minutos antes do segundo, o segundo começa 2 minutos antes do terceiro, o terceiro começa 1 minuto antes do quarto. E o relógio começaria de verdade depois que o último campeão chegasse à água. Mas como Fleur e Victor empataram em terceiro durante a primeira tarefa com 40 pontos, ambos começarão após 4 mínimo. Fomos então guiados para nossas posições iniciais que eram no estilo de filme, e não no estilo de livro, ou seja, uma plataforma de observação onde as pessoas podiam sentar juntas para observar o lago. Mini flashback das férias.
então provavelmente terei que mostrar minhas cicatrizes na segunda tarefa. Eu disse honestamente para minha mãe enquanto relaxávamos perto da lareira. Você tem certeza, querida? Rumores vão explodir e muitas pessoas vão perguntar sobre isso. Ela perguntou gentilmente com preocupação na voz. Vai ficar tudo bem. Tenho que mostrar que Lord Bones não é apenas uma flor bonita criada em uma estufa, mas que ele também foi testado pelos elementos. Respondi com determinação. Acho que você provou isso mais do que o suficiente quando conteve um dragão sozinho em público. Ela zombou, revirando os olhos. Mas não é como se eu tivesse vergonha das minhas cicatrizes. As pessoas vão descobrir em algum momento de qualquer maneira, então por que não controlar o tempo para isso? Eu até vou organizar uma entrevista depois e dar algumas explicações sobre elas. Eu disse para tentar pelo menos diminuir suas preocupações. Tudo bem, tudo bem. Como você disse, não é realmente um grande problema neste momento. Você é mais do que forte e inteligente o suficiente para lidar com isso. Eu só não quero que todos façam você se lembrar deles. Ela disse com um suspiro enquanto olhava para mim. Eu vou ficar bem. Além disso, tenho uma mãe e uma irmã maravilhosas aqui. Não vou ficar deprimida quando vocês duas estiverem lá por mim. Respondi com um sorriso gentil e um coração caloroso. Fufu, não se esqueça de Vitória. Disse a mãe com uma risada leve e um pouco de diversão nos olhos. Eu nunca esqueço a futura Lady Bones. Eu disse de volta com um sorriso atrevido, fazendo minha mãe balançar a cabeça com um sorriso malicioso no rosto. Fim do flashback. Enquanto nos preparávamos para mergulhar nas águas frias encontradas em fevereiro na Escócia, nós quatro começamos a tirar nossas vestes externas. Harry estava usando a mesma roupa antiga dos filmes, Fleur e Victor decidiram manter suas capas, já que teriam que esperar um pouco. Mas suspiros foram ouvidos quando finalmente tirei minha última peça de roupa além do meu maiô. Fiquei ali em um calção de banho de competição para homens, que são shorts pretos justos que terminam logo acima do joelho. O calção foi encantado para manter minhas partes importantes bonitas e confortáveis. Mas por causa da minha escolha de roupa de banho, todos puderam ver meu corpo e houve dois tipos de reações. Choque, pena e pensativo ao olhar para as cicatrizes. E o outro estava olhando, fantasiando e babando sobre meu corpo perfeitamente construído, do qual Garou do OPM ficaria um pouco com inveja. Todos podiam ver as inúmeras cicatrizes no meu corpo da magia negra que experimentei. As ao redor dos meus pulsos e ombros. As dos meus tornozelos e coxas. As que eu geralmente mantinha escondidas no meu pescoço. E minhas costas segurando mais no meu corpo, já que aqueles animais às vezes descontavam suas frustrações durante os testes. Cortes, queimaduras e facadas. A trindade adornando meu corpo. A cicatriz do meu peito levou um choque universal, no entanto. É uma cicatriz muito ruim para ter qualquer outro tipo de reação ao vê-la. Como resultado disso, fotos também estavam sendo tiradas a uma velocidade impressionante. Mas eu não poderia me importar menos neste momento. Cada movimento tem algum propósito por trás dele. O objetivo final é simplesmente solidificar minha posição como um Lorde poderoso, experiente e justo. Eu não posso ter um idiota aleatório vindo e me chamando de o próximo Lorde das Trevas sem nenhuma razão além de medo ou estupidez. E se alguém tentar essa merda depois que eu liberar a verdadeira magia da luz no mundo, então isso será simplesmente patético. Eu simplesmente começo a me alongar enquanto Bagman começa a fazer seu trabalho e explica quem, o que e por quê. Ele anuncia as regras, meta, pontos atuais e ordem enquanto eu termino e assumo minha posição inicial. Se eu pudesse aparatar, provavelmente conseguiria terminar essa tarefa em menos de 2 minutos. Mas não vou revelar só para vencer uma competição que já consigo dominar. Acho que talvez 5 a 10 minutos serão suficientes para fazer tudo corretamente. Não há necessidade de esperar como Cedric fez no cânone, já que eu já fiz o que pude para ajudar todos a se prepararem. Todo o resto ficará por conta deles. Vou monitorar as energias deles só para garantir. Caso algo dê errado, pensei enquanto Ludo terminava. Ouvi o sinal para começar e imediatamente pulei enquanto sacava minha varinha. Lancei alguns feitiços que modifiquei especialmente para a ocasião. Retenção de calor, deslocamento de água, barreira cônica e uma runa de criação de oxigênio. Quando cheguei à água eu estava perfeitamente protegido dela e do frio, e com um simples aceno de minha varinha, usei a água para me impulsionar em direção ao assentamento da tribo em um ritmo alucinante. Nem precisei fazer nada para enxergar bem no lago, já que meus olhos já são muito superiores aos dos outros. Ser capaz de enxergar nesse tipo de ambiente é brincadeira de criança e estou constantemente escaneando ao meu redor para sentir diferentes assinaturas de energia. Rapidamente encontrei 4 assinaturas perto da tribo que diferem das demais, o que significa que meu Thor estava me esperando lá. E também senti outro vindo atrás de mim conforme me aproximava do assentamento. Não havia necessidade de realmente passar por ou no local, já que a energia das nossas 3 moças e Ron vinha de fora. Isso resultou em eu simplesmente acenar de volta para os guardas e pessoas que me viram e me reconheceram. Meio que me senti como um super-herói por um momento enquanto fazia isso, mas também me senti um pouco mal porque já fazia um tempo desde que visitei. Rapidamente indo para os arredores, encontrei a área onde as 4 princesas adormecidas estavam esperando, junto com mais de uma dúzia de guardas e o chefe da tribo. Ela era muito rápida e inteligente, ganhando seu lugar como chefe através de caçadas de monstros marinhos e ótima administração da tribo. Passamos muito tempo com ela quando viemos e lhe ensinamos muitas maneiras de melhorar a qualidade de vida de seu povo. E em troca ganhamos algumas coisas legais que eles coletaram desde a fundação de Hogwarts, ervas aquáticas gratuitas e até mesmo filiação ao clã. Percebi hesitação em todos quando me aproximei, pois me reconheceram, mas eles ainda tinham um trabalho a fazer, em cortesia a Dumbledore e ao Ministério. Olá a todos, faz tempo que não nos vemos. Não precisam se preocupar, sou uma das campeãs da escola e estou aqui para resgatar minha rainha. Falei em tom de sereia enquanto pairava no lugar na frente de todos.
Realmente já faz algum tempo que Starshade, sua tribo te acolhe e se sente um pouco desconfortável por não poder nem você nem ela corrente corretamente. Vocês dois estão bem? Perguntou o chefe enquanto se aproximava, me deixando ver sua longa e fina cauda prateada e escamosa. É bom ver você de novo, chefe Monolith surge. Sim, todos nós estamos bem, mas muito ocupados, pois a vida se torna mais cheia de responsabilidades. Você está reclamando sobre nós entendermos que seu estresse posterior está se tornando realidade. Eu respondi com uma risadinha. As ondas sempre atingem o maior recife com mais força. Mas imagino que você tenha pouco tempo para gentilezas. É uma pena que não possamos conversar devido aos nossos deveres e à sua tarefa. Sua sabedoria é sempre apreciada. Ela disse enquanto borbulhava um pouco. Sim, estou aqui para recuperar o que é mais precioso para mim. Prometi não fazê-la esperar. Respondi com um sorriso gentil. Estou feliz que suas duas correntes realmente se misturaram. Mas você sabe que só pode levá-la e mais ninguém, sim? Ela disse com seu próprio sorriso, que é menos gentil para a maioria dos humanos por causa dos dentes afiados, mas estou acostumada com essas coisas. Eu sei. Fiz o que pude para preparar os outros campeões. Todo o resto depende deles. Reconheço enquanto me movo em direção ao meu noivo encantado, com todos os guardas simplesmente olhando para mim com respeito. Que você faça ondas que eclipsem as ondas, Starshade. O chefe disse enquanto eu pegava a Vitória em meus braços. E que a correnteza lhe traga as bênçãos do mar iluminado pela lua. Respondi com um aceno de cabeça enquanto começava a subir. Com Tori segura, rapidamente começo o meu retorno enquanto seco e aqueço a beleza em meus braços. Cheguei à plataforma depois de apenas 8 minutos dos 60 previstos. Chegando à superfície com estilo enquanto segurava a Vitória como uma princesa e deixava a água me colocar gentilmente na plataforma. Imagine só eu envergonhando Jesus e o amigo do oceano de Moana com minha entrada, enquanto terminava o segundo com facilidade. Capítulo 140. Depois de pousar na plataforma de largada, chegada com estilo, acordei Vitória de seu sono encantado da maneira mais fantástica possível. Dei um beijo suave na bela adormecida em meus braços enquanto manobrava cuidadosamente seu corpo para ficar pronta para ficar de pé. Eu podia ouvir os aplausos estrondosos dos alunos de Hogwarts, misturados aos disparos de dezenas de câmeras de diferentes organizações de notícias e daqueles que queriam capturar o momento por motivos pessoais. Senti minha garota se mexendo quando ela acordou e sua reciprocidade em relação ao meu beijo foi agradável. Então ela abriu os olhos cheia de calor e lentamente separou nossos lábios. Bom dia, minha rainha. Como prometi, tirei você daqui num piscar de olhos. Eu disse atrevidamente com um sorriso. Você sabia? Quanto tempo demorou? Ela perguntou com uma sobrancelha levantada e um sorriso. 7 minutos e 51 segundos em 1 hora. Respondi imediatamente. Não deveria ter levado mais de 6 minutos para conhecê-lo. Ela disse enquanto olhava para mim com a pergunta não dita em seus olhos. Você sabe como é o luar. Faz um tempo que não nos visitamos e queríamos nos atualizar um pouco. Ela também tinha seu próprio papel a cumprir. Eu me defendi sem perder o ritmo. Tudo bem, tudo bem. Agora vista uma blusa antes que todas as garotas ao nosso redor tenham sangramento nasal ou desmaiem. Eu consigo lidar com isso, mas elas não têm resistência alguma contra isso. Tori disse enquanto cedeu. Dei uma olhada rápida ao redor e vi várias mulheres e adolescentes me olhando com olhares muito acalorados. Ha. Exatamente. Uma solução fácil. Eu digo com uma boa risada da situação. Com um aceno de minha varinha, invoco minha bolsa sem fundo e rapidamente encanto minhas vestes escolares para me vestir, levando apenas alguns momentos para estar completamente vestido novamente. E aqui vem os repórteres do nosso campeão perfeito. Como se sente, grande e poderoso Sr. Bones? Ela então perguntou provocativamente enquanto observávamos bruxas e bruxos lutando para ser o primeiro a me alcançar. Eu preferiria muito mais ir a algum lugar privado com minha adorável noiva para lhe mostrar minhas desculpas por fazê-la esperar. Sussurrei em seu ouvido enquanto a fazia corar com a insinuação. Infelizmente, os repórteres conseguiram passar pela multidão e começaram a me bombardear com perguntas. Lord Bones, como você conseguiu essas cicatrizes? Como você conseguiu terminar a tarefa tão rápido? Como você consegue usar o nível de magia que usou na primeira e na segunda tarefa? Qual é a sua relação com a senhorita Travers? Você está planejando lançar algo novo na sua loja? Você acredita na existência de Snorkax de chifres amassados? Quando o Sr. Lovegold chegou aqui, pensei quando ouvi isso. Você estaria disposto a fazer uma sessão de fotos para a revista Incubus? Não é uma revista adulta? Como eles conseguiram permissão para estar aqui? Eu me perguntei em choque quando ouvi isso. Por favor, venha ao Witch Weekly para uma entrevista. Muitos estão nos enviando solicitações para uma. Eles continuaram a fazer perguntas sem parar, então eu simplesmente levantei minha mão e deixei um pouco da aura dos meus governantes vazar para silenciá-los. Sou grato pelo seu desejo de me entrevistar, mas já agendei uma com Harold devido às minhas próprias opiniões coincidirem com as deles em muitas questões. O profissionalismo que eles demonstraram durante minhas interações anteriores com eles e sua integridade que tem sido impecável até agora. Quaisquer outras perguntas não feitas durante a entrevista infelizmente permanecerão sem resposta. Obrigado pela sua atenção e, por favor, não interrompa o restante desta tarefa. Eu disse educadamente já que ninguém quer ser inimigo da imprensa sem motivo. Todos eles se afastaram desanimados depois disso e meus amigos puderam vir e me parabenizar por outro primeiro lugar, mesmo que as pontuações só sejam anunciadas depois que todos tiverem terminado dessa vez. Mas não é realmente um assunto para debate quando se trata disso.
E assim uma atmosfera de excitação silenciosa e nervosismo retornou às arquibancadas, pois todos queriam ver o momento em que o próximo campeão retornaria, algo que era difícil de manter depois de 10 minutos. Eu estava apenas me divertindo escrevendo em um dos meus diários de novas ideias enquanto todos observavam um lago tranquilo, discutindo ideias com meus amigos e pensando em aplicações para nossas criações em geral. Christian teve uma ideia para um tipo de ilusão pacífica que poderia ser aplicada para acalmar criaturas mágicas na esperança de estudá-las e interagir com elas adequadamente. A ideia me lembrou do feitiço calmo de Skirin na minha vida passada e meio que fez uma série de novas ideias virem até mim. Terei que descobrir quais magias e encantamentos do jogo seriam viáveis com o sistema de magia que usamos, mas é um novo lote de ideias. Pensei como resultado. James sugeriu aplicar o feitiço em arreios e similares para afetar apenas criaturas específicas, o que realmente fez os olhos dos nossos amigos brilharem. Enquanto fazíamos workshops uns com os outros, as pessoas nos olhavam com espanto e choque, enquanto falávamos sobre criar uma nova magia como se não fosse nada, pensando em revolucionar a magizoologia e ter novas ferramentas mágicas disponíveis. Enquanto isso, Vitória estava começando a editar seus próprios livros médicos sobre suas próprias poções, descobertas médicas trouxas e nosso livro combinado de magia de luz, novos feitiços de cura e poções de luz. Basicamente, a criação de um futuro livro sagrado para curandeiros. Os observadores não conseguiam entender o que estávamos fazendo, mas o diretor estava interessado em nossas discussões, pois provavelmente nos via como importantes para a guerra que estava prestes a recomeçar para valer. Ainda bem que estamos o mais longe possível da magia negra e dos comensais da morte. Bem, exceto por Tori, mas ela é minha esposa e vai se tornar a melhor curandeira e criadora de poções de todos os tempos. Assim como suas habilidades com meu novo gênero de magia, então não há problemas aí. Não que eu realmente me importe neste momento, já que posso derrotar ele ou Pratlemorte sozinho. Enquanto meus amigos devem ser capazes de derrotar alguns aurores seniores ou comensais da morte principais por conta própria agora. Sem contar meu exército particular, rede de espionagem, riqueza, controle de mídia, equipamento, infraestrutura e conhecimento geral sobre como ambos os homens trabalham. Sim, vou acabar com o joguinho deles em breve. De qualquer forma, demorou meia hora até que Victor aparecesse com Hermione enquanto ele desfazia sua transmutação parcial de tubarão e as pessoas começavam a secá-la. Karkaroff ficou muito feliz que seu favorito conseguiu voltar para o segundo lugar. Hermione ficou preocupada com Harry depois que ela se orientou e veio até meu grupo com Victor a tiracolo. Nem 2 minutos depois, Harry e Fleur apareceram juntos com seus próprios reféns, ambos também com alguns arranhões causados por criaturas subaquáticas ou plantas. Enquanto eram secos e aquecidos, os juízes discutiam entre si e ouviam um relato do luar sobre como as coisas aconteceram por lá. Imagino que todos teriam uma pontuação melhor já que chegaram dentro do tempo limite. Mas não sei como será a pontuação de Harry já que Cedrico não estava lá e Fleur chegou até Gabrielle. Dumbledore então começou a anunciar as pontuações, fazendo todos ficarem em silêncio. Por ele estar bem dentro do limite de tempo, terminando em primeiro, demonstrando maestria sobre manipulação de água, criação de runas e seu próprio conhecimento de sereias ao manter discussões pacíficas com nossa tribo residente. O Sr. Bones recebeu uma pontuação perfeita de 50 pontos. Ele declarou enquanto aplausos frenéticos irrompiam de todos os lados, mesmo com nossos 2 diretores convidados sorrindo educadamente e fazendo cara feia, enquanto Percy parecia presunçoso e Bagman suava em bicas. O Sr. Krum demonstrou uma forma avançada de transmutação que, embora incompleta, resgatou seu refém em segundo e dentro do limite. Ele recebeu 47 pontos. Dumbledore disse enquanto os fãs de Durmstrang e Krum aplaudiam. A senhorita Delacour demonstrou grande maestria sobre o feitiço cabeça de bolha, assim como capacidades adequadas em combater criaturas subaquáticas, resgatando seu refém ao mesmo tempo que o Sr. Potter. Ela recebeu 45 pontos. O diretor declarou enquanto Madame Maxime sorria para ela. E por último, Sr. Potter. Seu uso engenhoso de Gillivered, seu desejo de ajudar outros campeões e seus reféns, um fato que a Mercheftaines nos contou que você foi o segundo a alcançar os reféns, mas se recusou a deixá-los para trás e queria resgatar todos os 3 e não apenas os seus. Ele recebeu 48 pontos. Anunciou o homem idoso enquanto sorria orgulhosamente para o adolescente e aplausos ressoaram dos alunos de Hogwarts mais uma vez. Então a ordem em que os campeões executariam a tarefa final foi decidida. Eu iria primeiro com um total de 96, 100 pontos, Harry seria o segundo com 93, Victor seria o terceiro com 87 e Fleur entraria por último devido a ela ter 85. Nosso querido diretor finalizou anunciando que a tarefa final ocorreria ao anoitecer do dia 24 de junho e que informaríamos sobre seu conteúdo um mês antes. Com isso feito, todos puderam começar sua celebração de quaisquer campeões que apoiassem. Mas decidi que era melhor organizar uma grande para promover a amizade real entre escolas, pois peguei emprestado o salão principal e paguei por um banquete. Muito melhor do que ter algumas celebrações menores e mais memoráveis. Quer dizer, com minhas conexões e dinheiro, tudo o que eu precisava era de permissão do diretor para usar o Great Hall e fazer os outros campeões aparecerem. Todos o seguiriam em um esforço para ouvir sobre a tarefa ou conhecer as pessoas famosas. Tinha cerveja amanteigada trazida em barris, um monte de sucos, algumas coisas mais fortes para adultos visitantes e estudantes maiores de idade. Tive que encantar o copo para impedir que qualquer menor de idade bebesse as coisas mais fortes, algo que Dumbledore achou bem interessante.
pois era uma aplicação inteligente do mesmo princípio da linha de idade que ele traçou no início deste ano. Comida e música também foram trazidas, tornando todo o evento uma celebração improvisada para muitos, muito menos formal do que o baile de Yuli, mas um tipo diferente de diversão, já que todos se misturavam. Uma boa noite para todos, pois eles se divertiram depois de um evento meio chato para os espectadores e criaram boas lembranças e amigos para os alunos. Quase todo mundo foi dormir sorrindo naquele dia. Bem, exceto as pessoas que foram rejeitadas de cara pelas garotas que estavam tentando pegar ou ficaram com a bola azul quando tentaram levá-las para a cama. Foi hilário ver aquela vadiazinha do Malo e ser rejeitada pelas irmãs Greengras. Ele não ousou tentar nada contra elas também, já que Vitória é bem protetora com elas. Disse que era porque elas estavam em situações bem parecidas, nascendo mulheres em uma família nobre de sangue puro sexista, preocupadas em serem casadas pelos próprios pais. Ela estava até pesquisando algo para elas, mas disse que não podia me contar sem a permissão delas, então deixei para lá e a apoiei da forma que pude. 3 dias se passaram após a segunda tarefa, com a escola ainda falando sobre a segunda tarefa. Felizmente Ron estava muito melhor na minha linha do tempo, já que ele conseguiu realizar coisas por meio de seus próprios esforços e realmente se destacou através do clube de duelos. Então ele não estava inventando histórias ridículas sobre lutar contra homens armados. Também ajudou que Vitória apenas contasse a todos como foi para ela, para que parassem de enxameá-la em busca de informações. Mas então minha pequena entrevista chegou e me tornou assunto de conversas mais uma vez. Sr. Bones revelados. Por Martha Cromwell. Muitos têm dúvidas sobre o novo senhor da mais nobre casa, Bones. Sua inteligência e engenhosidade foram elogiadas por suas criações, descobertas e notas recordes. Dizem que sua perspicácia empresarial é tão afiada quanto a de um goblin. Sua demonstração de força contra um dragão de verdade o colocou em uma liga semelhante à segunda vinda do próprio Merlin, alvo Dumbledore. Sua aparência é elogiada como perfeita por quase todas as bruxas que já viram uma foto do homem. Mas quantos realmente o conhecem? Ele passa seu tempo em Hogwarts ou em sua própria casa. Ele conhece e interage com muitas pessoas, mas apenas algumas realmente próximas a ele. Ele é um campeão do torneio tribruxo, mas continua surpreendendo a todos com sua performance. E então marcamos uma entrevista com Lord Aedan Bones para responder algumas das perguntas mais populares sobre ele. Quando perguntado sobre suas performances no torneio reintegrado deste ano, o jovem Lorde tem sido muito calmo sobre sua performance dominante. Ele disse que trata isso como uma forma de fazer o mundo bruxo saber que ele não é apenas um gênio. Ele não passou todo o seu tempo confinado em uma biblioteca ou laboratório. Ele nos informou que tem treinado extensivamente desde jovem para atingir os resultados que demonstrou e está sempre trabalhando para novos patamares. Suas próprias palavras foram: "Eu não sou um lorde fraco e ingênuo que pode ser aproveitado. Minha tia não passou o senhorio para mim simplesmente por causa de emoções ou culpa. Ela passou para mim porque eu demonstrei excelência em acadêmicos, administração e magia, além de ser algo que deveria ser meu por direito de nascença. E eu mostrei ao mundo exatamente isso. Qualquer um que escolher me menosprezar depois disso será apenas um tolo por fazer isso." Uma resposta encontrada em absoluta confiança consigo mesmo e suas realizações. Apenas para ser seguida por perguntas sobre a descoberta mais recente sobre o jovem Lorde durante a tarefa recém-concluída, suas cicatrizes. Com apenas 17 anos, o Sr. Aedan Bones parece ter mais cicatrizes cobrindo seu corpo do que a maioria dos aurores, deixando muitos preocupados que ele tenha sofrido abuso quando criança, dando origem a acusações contra sua tia Amélia Bones, atual chefe do DMLE. O próprio jovem negou completamente tais acusações e deu uma razão fortemente censurada para tais cicatrizes. Quando meus pais e o resto da minha família foram assassinados por comensais da morte perto do fim da guerra, eu não escapei milagrosamente ou permaneci escondido. Fui sequestrado e aprisionado sob o que mais tarde descobri ser uma mansão da família Lestrange, mantido em uma cela escura e mais tarde submetido a experimentos e tortura. As cicatrizes são evidências da magia negra que eles usaram em mim, e essa magia também é a razão por trás da cor do meu cabelo ser tão diferente dos outros na minha família. Foi somente depois de talvez 8 meses e da queda do senhor deles que fui resgatado por aurores do ministério. Uma resposta completamente chocante do jovem, especialmente porque significa que ele sofreu com tais eventos na tenra idade de 4 anos. Embora ele seja capaz de falar calmamente sobre eventos tão traumáticos, seria desrespeitoso e insensível continuar a investigar tal tópico. Daí nossas próximas perguntas serem leves até que uma dessas perguntas que muitas jovens bruxas estavam esperando e temendo por uma resposta surgiu. O jovem Lord Bones está comprometido? Uma pergunta que rendeu ao jovem um sorriso divertido e olhos calorosos enquanto ele simplesmente a respondia. Sim, estou. Já tenho um noivo realmente maravilhoso ao meu lado. Simples e sincero, provavelmente quebrando as esperanças e sonhos de inúmeras jovens bruxas, mas está é a vida. Todos os príncipes encontrarão suas princesas, ou neste caso um lorde encontrou sua dama. O resto do nosso tempo foi gasto discutindo outros tópicos ou fofocas sobre o homem e seus negócios, coisas que serão encontradas na P10 para detalhes completos. Mas uma última pergunta que foi feita nos deu uma resposta verdadeiramente chocante. O que vem a seguir para Lord Aedan Bones? Eu vou mostrar ao mundo o que é a verdadeira magia da luz. Até o verão, o mundo terá uma resposta para a magia negra. Você também verá que meus amigos são dignos de serem prodígios também. Uma resposta que fez este repórter estremecer pela intensidade demonstrada, deixando-nos em suspense.